E quando o Santíssimo Sacramento foi exposto, a tempestade cessou. Naquela vigília. E naquela noite, eu passei a noite em oração, pedindo a Jesus sacramentado: Senhor, me dê firmeza e me dê retidão no meu propósito, porque hoje eu tomo uma decisão para sempre na minha vida, de dar a minha vida pelo Senhor. Então foi na Jornada Mundial da Juventude de 2011, nessa experiência com o Papa, nos discursos dele, falando pra gente: não tenham medo, deem a vida de vocês. Quem crê nunca mais está sozinho, nem na vida nem na morte. Vão para frente. Entreguem a vida de vocês porque vale a pena. Então, me marcou muito. Então, se eu posso ter, assim, apontar para você um ponto-chave do meu discernimento, foi a minha experiência com Bento XVI naquela Jornada Mundial da Juventude. Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Aquino Talks, o podcast católico que fala sobre fé, teologia, história, filosofia e outros temas também relacionados à igreja no Brasil e no mundo. Meu nome é Lucas Simonetti, eu sou o host desse programa e é uma alegria imensa ter todos vocês aqui conosco mais uma vez. Hoje a gente trouxe um convidado super especial, ele que é vigário da Catedral de Osasco, é padre desde 2021 e faz excelentes homilias. Eu, que frequento a paróquia, sei bem. Ele, Padre Vinícius Soares, seja muito bem-vindo, padre. É uma alegria imensa ter o senhor aqui conosco. Obrigado, Lucas. A alegria é toda minha. Obrigado a todos que vão acompanhar. Padre, eu acho que para começar esse podcast, a gente tinha pensado em alguns temas. E quais temas, de fato, tocam o nosso coração, né? O público católico, né? Então, eu quero saber um pouco mais sobre a sua vida, tá? Como que foi o seu discernimento vocacional até, de fato, se tornar padre. Também comentar um pouco sobre essa vocação de sacerdote. E, por fim, né, no último bloco, a gente falar sobre as dúvidas mais comuns que se tem aí sobre a fé católica. Perfeito. Tá? Então, para a gente começar então esse primeiro bloco, padre, conta um pouco aí da sua infância, né, se o senhor veio de berço católico, onde que o senhor nasceu, se foi pela sua avó, um diretor espiritual, como que foi de fato a sua criação? Tá? Eu, graças a Deus, tive a graça de crescer num berço católico. A minha avó sempre foi muito católica, muito mariana, muito devota de São José e muito amorosa, sobretudo naquilo que diz respeito à liturgia. O meu amor à liturgia eu carrego desde o berço, né, da minha casa, porque a minha avó sempre foi muito ligada com as coisas do altar. Ainda, minha família vem do Ceará, a família materna vem do Ceará, a família do meu pai vem do Pernambuco, então são de raízes nordestinas profundamente católicas. Eu comecei a ir para a igreja com a minha avó era coordenadora da comunidade, eu cresci entre Carapicuíba e Osasco. Minha paróquia de origem é a paróquia São Lucas Evangelista e a minha comunidade de origem, a capela, é São Francisco de Assis, na Vila Olivina. Quando eu nasci, o meu pároco era o então padre Claudemir José dos Santos, que depois viria a se tornar o pároco da catedral, o vigário-geral da diocese, de quem hoje eu sou vigário. Foi o sacerdote que me batizou, que abençoou o noivado dos meus pais, que abençoou a casa onde eu cresci e que me abençoou também no ventre materno. E pela providência de Deus, depois eu me tornei vigário paroquial dele. Estou há 5 anos trabalhando com ele. Os 5 primeiros anos da primeira primavera do meu sacerdócio ao lado do padre, que me fez nascer para a vida da graça. Mas eu cresci nesse lar católico em Carapicuíba, entre Carapicuíba e Osasco, porque a minha família sempre morou em Carapicuíba, mas eu estudei a vida toda, o ensino fundamental, educação infantil e ensino médio, na cidade de Osasco. Na minha comunidade de origem, com o exemplo da minha avó, eu comecei então a dar os primeiros passos na fé. Lá em Carapicuíba eu fiz a minha primeira confissão, a minha primeira comunhão, lá eu fui batizado, lá eu fui crismado, lá eu fui coroinha por muitos anos, fui acólito, fui catequista e de lá da paróquia São Lucas Evangelista ingressei no seminário. O senhor gabaritou lá tudo? Gabaritei tudo. Quando eu nasci o pároco era o padre Claudemir, mas quando eu tinha 4 anos assumiu a paróquia, o padre que marcou minha infância, marcou minha adolescência e o padre que me mandou para o seminário, o padre Birajara Vieira de Mello. Ah, grande padre. Grande padre. Foi com ele, vendo o exemplo dele, o sacerdócio dele, o ministério dele me cativou muito. A maneira, eu costumo dizer que eu fui cativado pela razão. Tá. Depois veio o sentimento, mas primeiro veio a razão. Então foi a pregação dele, as obras que ele citava, a sede pelos estudos que ele fomentou em mim, me fizeram me encantar por me aprofundar na doutrina. Então, depois veio em mim a questão do sentimento. Eu fui lá de lado, claro, mas eu fui cativado pela razão. Tá. Vendo a necessidade de me aprofundar, quanto mais eu me aprofundava na fé, mais eu ia me apaixonando. Então eu cresci entre a liturgia e a catequese.
Fé celebrada, fé rezada e fé aprendida. Lex orandi, lex credendi. Não é à toa que eu trabalho com isso até hoje, mas a minha vocação ela se baseia nessas duas coisas, né? Na doutrina e na celebração, na oração. E ali na minha paróquia de origem eu dei os meus primeiros passos e aprendi ali a ter os irmãos que biologicamente eu não tive. Eu sou filho único. Tá. Eu sou filho único, os meus pais me deram para Deus, nunca colocaram nenhuma objeção. Aí há quem se pergunte, né? Mas o fato de ser filho único, né? Gera no senhor, em outros padres que são filhos. Vocês foram crianças mimadas? Não. Meus pais sempre me criaram muito com o pé no chão. Sim, sim, não, não. Vai comer do que tem na mesa, vai agradecer a Deus. Uma criança sempre com bastante limites e sem nenhum tipo de regalia, né? Meus pais sempre foram muito justos. Meu pai se chama José, minha mãe Cláudia Maria. Eu sempre costumo dizer que ali foi minha primeira Nazaré, foi minha primeira formação, porque os meus pais sempre foram muito justos. A priori, meus pais não participavam muito. Eram aqueles católicos de IBGE, de Natal, Páscoa, sétimo dia, casamento e Aparecida uma vez no ano. E aí, quando eu tinha 4 anos, o padre Birajara tomou posse. E eu já indo para a igreja com a minha avó, eu aprendi Você tinha 4 anos? 4 anos. Nossa, Eu comecei a servir o altar com 4 anos. que interessante. Assim, uma vocação para o altar bastante novinha, né? Quando o padre tomou posse, eu já frequentava bastante a igreja com a minha avó. Eu aprendi com ela, com a minha avó, todos os dias. Nós rezávamos o terço e o ofício da Imaculada Conceição. Porque a padroeira, lá do lugar onde eles nasceram no Ceará, um distrito chamado Várzea da Conceição, diocese de Iguatu, no Ceará. E a padroeira é Nossa Senhora Imaculada Conceição. Então, a minha avó cresceu ainda antes do Concílio Vaticano II. Minha avó foi de filha de Maria. Minha avó sabia muito bem a ladainha de Nossa Senhora em português e latim, sabia responder à missa, aquela coisa bem católica de raiz mesmo, né? Católica de verdade. E eu sempre, com 4 anos com ela, eu já sabia rezar o ofício da Imaculada Conceição. E aí o padre tomou posse e eu disse para ela, eu quero servir, eu quero ajudar lá no altar, igual aquelas crianças que ficam lá. E aí ela foi pedir pro padre. Aí o padre Birajara falou assim, não, pode fazer a veste dele, pode deixar ele servir. E é assim, ali eu comecei, e aí foi dos 4 aos 13, como coroinha. Com 13 anos eu recebi a crisma, 13 para 14 eu recebi a crisma, me tornei acólito na própria paróquia São Lucas, e ali eu fui crescendo, né? Vendo o padre formar, o padre dar uma identidade para a paróquia, o padre formar a paróquia por uma doutrina sólida, por uma boa pregação, isso tudo foi me encantando. Aos pés do altar... Faz toda a diferença, né, padre? Faz toda a diferença, faz toda a A clareza diferença. doutrinal desde cedo, Sim. assim... Nossa, isso foi uma bênção de Eu fato. agradeço muito a Deus, porque a minha vocação surgiu aí. Surgiu com a clareza da doutrina e com a beleza sóbria da liturgia. As duas coisas. Você percebe que as duas coisas se complementam. Bento XVI já falava, a melhor catequese é uma liturgia bem celebrada. Então aquilo que era aprendido, você via sendo celebrado. E aí isso enche a alma. Então minha vocação surge aí, né, aos pés do altar com os estudos. Foi cativado. Mas o senhor pela teve liturgia. algum momento assim que, não sei, às vezes em oração, que de fato você falou assim, não vai ter que ser isso mesmo, é isso que Deus está me chamando, sabe? Teve um momento dessa forma ou foi uma evolução até você chegar, de fato, nesse esclarecimento? Como que foi essa... Porque é difícil, né? Cada um tem tempo. Cada um tem um tempo, cada um tem um jeito, né? Aham. E aí, eventualmente... Você tem um chamado para o sacerdócio, mas aí outra pessoa, pô, mas como que você sabe que não é um matrimônio? Então, como que foi esse período de discernimento para o senhor? O meu segundo bispo que me acolheu no seminário foi uma pessoa que marcou muito a minha vida. Eu acompanhei ele até a morte, acompanhei ele até quando o câncer o levou, e de uma forma muito serena e muito santa, e foi um homem que marcou muito da minha identidade. E Dom Hercílio, turco, que me acolheu no seminário, ele dizia, a vocação nasce com a gente. Então, o chamado está aqui. O nosso grande desafio é não atrapalhar a vontade de Deus, porque vocação acertada e realizada é vida feliz. E, naturalmente, o chamado de Deus chega uma hora que fala mais forte,
mas também vai do bom uso da nossa consciência, da nossa liberdade, da nossa vontade em deixar o Espírito Santo falar. Santa Teresa de Calcutá falava que a gente é só um lápis nas mãos de Deus e que se a gente deixar, por mais imperfeitos que sejamos, é Ele quem escreve magnificamente. Tive a minha época de discernimento. Nesse sentido, o Padre Birajara me ajudou bastante. Outros padres que passaram lá pela paróquia, porque minha paróquia de origem é a paróquia que mais deu padres para o clero da Diocese de Osasco até hoje. Caramba. Então, o Padre Fábio Rosário foi outro padre que marcou muito a minha vida, me conhece desde pequeno. Foi uma pessoa que me ajudou no meu discernimento vocacional. Outros bons sacerdotes. E aí vai, da oração, do discernimento e da nossa docilidade àquilo que o Espírito Santo está falando. Marcou-me muito quando eu tinha 17 anos, já estava fazendo os encontros vocacionais. O Padre Birajara deu uma carta, eu não vou esquecer, para ir para o seminário, para fazer os encontros vocacionais, dia 10 de fevereiro de 2011. Foi quando chegou a carta dele. Minha secretaria me ligou dizendo assim, está aqui a carta do padre, aprovando a sua presença nos encontros vocacionais. E aí, no dia 20 de março de 2011, eu comecei o processo de discernimento. Eu estava no 3º ano do ensino médio. Já vinha discernindo isso com o padre na paróquia, mas no seminário diocesano começou em 2011, no meu 3º ano de ensino médio. Eu estudei a vida inteira na Fundação Bradesco, em Osasco. Outra coisa que me marcou bastante, porque hoje eu sou padre em Osasco, então eu tenho a graça de celebrar e de administrar sacramentos para professores, para funcionários, para pessoas que me viram crescer e que também experimentaram um lindo processo de conversão. Tem gente que hoje eu vejo na missa que eu nunca imaginei. A gente vê como é que age a graça de Deus. Mas naquele ano do meu discernimento, 2011, eu tive a graça de participar da Jornada Mundial da Juventude em Madrid com o Papa Bento XVI. E foi a primeira vez que eu vi um Papa. E o tema da jornada era Edificados e enraizados em Cristo, firmes na fé. E aí você vê o Papa falando para 2 milhões de jovens que dar a vida a Cristo, foi uma das frases de Bento XVI em um dos discursos. Quem dá a sua vida a Cristo não perde nada daquilo que faz a vida ser absolutamente plena, cheia de sentido e feliz. E aí faz parte da JMJ sempre uma noite de adoração ao Santíssimo Sacramento e uma vigília. Foi no aeródromo, um aeroporto enorme de 4 ventos. Era agosto de 2011, um verão escaldante, quanto mais forte é o sol, mais forte também depois é a chuva. E assim, nós estávamos em milhões de jovens indo para o aeródromo para encontrar com Bento XVI para participar da vigília, e o céu começou a ficar cada vez mais carregado. E aí todo mundo com medo, né? O que tá vindo aí pela frente? Se você joga no YouTube, você vê as imagens dessa vigília, porque o solidário do Papa voou longe. Né? E Bento XVI, o cerimoniário, os organizadores falavam para ele, Santo Padre, vai cair uma tempestade muito forte, né? Melhor o senhor se recolher. Ele falou assim, não, os jovens vão ficar, eu vou ficar também. Aí outra pessoa que marcou muito, muito, muito a minha vocação foi o Papa Bento XVI, porque foi o Papa da minha adolescência. Outro Papa que falava com clareza doutrinal e que celebrava a liturgia de uma forma que colocava para fora aquilo que ele tinha dentro dele. O amor de Bento XVI à liturgia me marcou muito e também me fez querer continuar estudando a Sagrada Liturgia, justamente pelo magistério dele, que é, na verdade, um aprofundamento de tudo aquilo que o Concílio Vaticano II desejou. E aí Bento XVI ficou. E aí o Santíssimo Sacramento foi exposto. E quando o Santíssimo Sacramento foi exposto, a tempestade cessou. Naquela vigília. E naquela noite, eu passei a noite em oração, pedindo a Jesus sacramentado, Senhor, me dê firmeza e me dê retidão no meu propósito, porque hoje eu tomo uma decisão para sempre na minha vida, de dar a minha vida pelo Senhor. Então foi na Jornada Mundial da Juventude de 2011, nessa experiência com o Papa, nos discursos dele, falando pra gente, não tenham medo, deem a vida de vocês. Quem crê nunca mais está sozinho, nem na vida nem na morte, vão para frente. Entreguem a vida de vocês porque vale a pena. Então, me marcou muito. Então, se eu posso ter, assim, apontar para você um ponto-chave do meu discernimento, foi a minha experiência com Bento XVI naquela Jornada Mundial da Juventude. Nossa, muito forte isso, viu, padre? E Bento XVI, né, ele renunciou em 2013, 2013. Né? Então foi 2 anos antes e ele com certeza já estava muito debilitado. Já estava gasto, já estava velhinho, né, idoso, mas assim, com uma firmeza na fé. Quando eu estava, a primeira vez que eu o vi foi na Plaza de Cibeles, bem no centro de Madrid, onde foi a cerimônia de boas-vindas. O Papa Móvel passou do meu lado. Nossa. E ele com as mãozinhas, ele fazia assim, né? Viu o anel do pescador. Nossa,
Só Deus sabe o que eu senti naquela hora foi inexplicável. Apesar da fragilidade da idade, a fortaleza do Espírito Santo que Bento XVI trazia só com a sua presença. E quando ele abria a boca, aquele tom de voz rouco, mas ao mesmo tempo tão firme, tão encorajador e tão consolador. Se tem uma coisa que acho que traz as pessoas para Cristo é ver o exemplo. Com certeza. Teve um padre uma vez que me disse o seguinte: talvez aquela pessoa que está ao seu redor nunca vai ler uma Bíblia, nunca vai ter contato com o Evangelho, mas talvez a sua vida, o seu exemplo, é o único Evangelho que essa pessoa vai ler na vida. São Francisco de Assis. Então foi daí que eu tirei. E se pega esses 3 últimos papas, né? São João Paulo II, Bento XVI e Papa Francisco. Eles foram, né? Tudo bem, o Bento XVI acabou renunciando antes, mas até o último momento com o Papa, eles estavam ali enfrentando, né? E mesmo, embora muito debilitados já em saúde, os 3, né? É a beleza da entrega. A beleza É da a beleza da entrega, a vida ofertada. Dom Fulton Sheen, outro teólogo, gigantesco, marca muito também a minha própria espiritualidade, eu gosto muito dos escritos dele. E no meu retiro para ordenação sacerdotal em 2021, durante a semana do retiro de ordenação, eu li O Sacerdote e Vítima. Sacerdote e Vítima. O sacerdote é uma obra assim. Sacerdote do Fulton Sheen, Sacerdote e Vítima, só para confirmar o título certinho, Sacerdote e Vítima, que ele fala da configuração do padre com Cristo. Não, o sacerdote não se pertence, perdão, lembrei, o sacerdote não se pertence, que ele fala da nossa identificação com Cristo como aquele que oferece o sacrifício, mas também com Cristo vítima. O padre não é chamado a entregar a sua vida apenas presidindo o sacrifício em nome do Senhor, mas a identificação dele com o Senhor também se dá na oferta da própria vida, no desgaste de si, e aí isso que dá sentido. Assim como no matrimônio, o que dá sentido ao matrimônio é o desgaste e a entrega para que o outro possa chegar ao céu, não é à toa que a oração da bênção nupcial, o padre pede em nome da igreja que o esposo possa amar a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E é por isso que o matrimônio é celebrado diante do altar. Porque se o marido e a mulher não olham para o sacrifício de Cristo e entendem o amor que motivou aquele sacrifício, eles nunca vão se sustentar para entender verdadeiramente o que significa a oblação do matrimônio. Assim como no matrimônio um gasta a vida pela felicidade, pela santificação do outro, o sentido da entrega do padre enquanto vítima está na oferta e no desgaste da sua própria vida para que Cristo chegue aos outros. E você viu isso nos 3 últimos papas. Em São João Paulo II, velhinho, já com mal de Parkinson, já com uma traqueostomia, até o fim se entregou. Bento XVI, apesar da renúncia, ainda no período dele como emérito no Mosteiro Mater Ecclesiae, foi um grande exemplo porque a renúncia dele possibilita um outro tipo de oblação. Ele falou que continuaria a servir a igreja como um peregrino que estava na última etapa da sua viagem nessa terra, mas a oblação de Bento XVI se dá em se sacrificar e rezar pela igreja. E depois o Papa Francisco, que até o fim, né, ainda na véspera da morte, domingo de Páscoa do ano passado, 2025, o Santo Padre fez questão de passar o papamóvel e dar pela última vez a bênção Urbi et Orbi até o fim. Até o fim. E aí a gente vê o sentido da entrega do sacerdócio. É um desgastar-se com Cristo, por Cristo e em Cristo. Como o Senhor, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, a beleza da nossa vocação também é essa. É se entregar com Cristo, desgastar a vida, poder dizer, já não sou eu, é Cristo que vive em mim. Realmente, padre. Muito obrigado por essa reflexão, muito profundo mesmo. E eu acho que é o seguinte, né? O senhor falou bastante agora sobre o seu início de trajetória, né, e como que o senhor de fato chegou de fato na vocação do sacerdócio, entendeu que esse era o seu chamado, e muitas pessoas hoje têm dificuldade de achar sua própria vocação, né? Como que um jovem, por exemplo, um jovem de seus 15 a 20 anos, até um pouco mais, que ainda não se encontrou, não sabe se é para ser religioso, não sabe se vai ser padre, não sabe se vai para o matrimônio, né? Como que ele pode fazer esse período de discernimento vocacional e ter, vamos dizer assim, uma razoável certeza do que Deus pede para ele? Existe vamos dizer assim, algum método que a igreja, faça esse tipo de reunião com o padre, faça uma direção espiritual ao acompanhamento? Como que o senhor indica que essas pessoas nessa situação possam, né, ter esse tipo de discernimento vocacional?
O primeiro passo é sempre a oração. Oração. Vocação vem do latim vocare, que significa chamado. Então, o primeiro grande responsável, o primeiro promotor vocacional por excelência é o Espírito Santo. Então é diante da oração que Deus vai falar conosco. No meu período de discernimento, eu lembro que o Padre Birajara falava, não pense que Jesus vai te acordar durante a noite te chamando pelo teu nome. Ou você tem docilidade para escutar o chamado dele nos sinais que a vida vai oferecendo, e principalmente na oração, ou o Senhor não vai te chamar, igual Samuel, né, o sacerdote Eli. Samuel acha que é o sacerdote Eli, na verdade, Eli discerne que é para Samuel dizer... Não somos Samuel, né? Não somos Samuel. Fala, Senhor, que teu servo escuta. A gente repete essa mesma experiência, mas de uma outra maneira. Então, o primeiro passo, um jovem que queira discernir a sua vocação, ele tem que rezar e perguntar como Paulo, Senhor, o que queres que eu faça? Teresa de Ávila, quando ia rezar, dizia, vossa sou, para vós nasci, o que mandais fazer de mim? O primeiro passo é isso, é se colocar diante do Senhor de maneira muito honesta e dizer para ele, Senhor, a minha vida é do Senhor. É compreender que nós não somos proprietários da própria vida. Nós somos apenas administradores de um bem lindo que o Senhor nos deu. Dom Bosco falava, né? A nossa vida é um presente de Deus e o que fazemos dela é nosso presente de volta para Ele. É ter essa consciência. Acho que o primeiro passo do discernimento vocacional é se colocar diante de Deus sabendo isso. Senhor, o Senhor me deu a vida de presente. E o que o Senhor quer de mim? No que o Senhor quer que eu empregue a minha vida, te amando e te conhecendo, servindo e amando o meu próximo, salvando a minha alma? Que caminho que o Senhor quer que eu empregue os meus dons que vão me colocar no céu, que vão me fazer realizar para que eu possa me salvar, ajudar a salvar os meus irmãos e ganhar a plenitude da glória eterna? Então é colocar-se diante de Deus e perguntar de maneira muito honesta, o que o Senhor quer de mim? E aí o Senhor vai respondendo. O Senhor responde porque o Senhor coloca sinais. O Senhor coloca sinais, o Senhor coloca confirmações, coloca pessoas. O segundo passo é ter uma vida espiritual bem fundamentada. Então, além de vida de oração, participação nos sacramentos, confissão, honestidade na confissão, o amor à missa, seja para qualquer vocação. A boa vocação ela se discerne na oração e se discerne também na Santa Missa. Ouvindo Cristo que fala, porque a igreja, na Dei Verbum, na Constituição Dei Verbum no Vaticano II, se diz que Cristo confiou à sua igreja a missão de alimentar o povo com o pão da vida servido em duas mesas, mesa da palavra e mesa da Eucaristia. Quando, pelo poder do Espírito Santo, a palavra é proclamada, é a autoridade de Cristo. E a pessoa que está na Assembleia, se ela tem aquela fé de que é a autoridade de Cristo que está falando com ela se alimenta e ela entende respostas. Deus fala pela boca dos sacerdotes na hora da homilia. E depois, claro, o pão da Santíssima Eucaristia, consagrado no altar. E terceiro ponto, direção espiritual. Discernimento na oração, vida espiritual de participação nos sacramentos e direção espiritual. A função do diretor espiritual é o quê? Ajudar o dirigido a discernir os caminhos que o Espírito Santo está conduzindo a vida dele. Quantos sacerdotes como eu, por exemplo, tiveram discernimento a partir de outros padres? São João Maria Vianney mesmo. São João Maria Vianney, o grande promotor vocacional que acreditou na vocação dele até o fim, foi o vigário-geral da Diocese de Belém-Ars. Porque ninguém acreditava na vocação de São João Maria Vianney por justamente ter muita dificuldade intelectual. E quem viu potencial em São João Maria Vianney foi o vigário-geral da sua diocese. Então, um bom sacerdote na sua paróquia, ele também é muito atento em discernir os sinais de vocação, primeiro que ele tem que promover, pelo próprio exemplo dele. Ele suscita boas vocações, seja para o matrimônio, porque quando um casalzinho jovem vê a entrega de vida daquele padre a Deus, ele vai também querer, no seu matrimônio, entregar a vida a Deus com fidelidade para que o matrimônio dele gere frutos. E, sobretudo, os jovens solteiros na paróquia, né? Os meninos, os rapazes, veem a realização na vocação do padre e fala, é isso que eu quero para a minha vida. Então, um bom diretor espiritual é imprescindível. São 3 passos que eu indico. Vida de oração, vida espiritual, participação dos sacramentos, leitura da vida dos santos, eu sou apaixonado pela vida dos santos, e a direção espiritual. Essas 3 coisas. Perfeito. E acho que eu ia até passar por outro tema, mas esse tema é tão rico que eu acho que a gente pode até alongar um pouco nisso, que é o seguinte, muita gente hoje gostaria de fazer direção espiritual, mas às vezes não sabe como. Porque assim, cada paróquia tem uma realidade, né? Eventualmente tem padre que às vezes é só ele não consegue atender. Né? Então, às vezes a gente tem também ter um pouco de empatia pro padre, né? Mas como que um jovem hoje pode fazer para encontrar um bom diretor espiritual? Ou um bom diretor espiritual. Qual que é o passo a passo? Lucas, direção espiritual é uma vocação. Não é todo padre que vai ter dom para direção espiritual.
Então, assim, Santa Teresa falava, pede o Espírito Santo. Então, pede também o Espírito Santo na oração que te mostre um bom diretor espiritual. Graças a Deus, a demanda por direção espiritual hoje é uma coisa fora de série. Uhum. Quando eu era adolescente, você não tinha tanta busca, principalmente dos mais jovens, por direção espiritual. Hoje você tem muitas vezes na confissão, a pessoa termina a confissão, gente que a gente não conhece, termina a confissão, você absolve, despede e o penitente fala, padre, eu queria começar uma direção espiritual. Eu queria começar um caminho. Principalmente quando vem uma questão, às vezes um vício recorrente, às vezes tem que saber lidar com o temperamento, às vezes a pessoa tá pecando porque não tá sabendo lidar com o temperamento dela. Aí entra a figura do diretor espiritual. Às vezes pela própria confissão, a gente sabe se Deus está colocando ali no coração da pessoa dúvida, se ali é um potencial vocacionado. Então assim, pede ao Espírito Santo que ele vai mostrar. Uhum. E depois o bom diretor espiritual, ele tem que ter vida espiritual. E você percebe, né, a vida espiritual, você percebe a vida de oração dele, você percebe pelo testemunho. Nem sempre é fácil, como você mesmo disse. Às vezes o padre é sozinho na paróquia. Uhum. Esses dias chegaram pessoas pedindo, padre, o senhor me atende? Eu falei, não tenho mais como. Porque eu já tô com a direção espiritual, o número de dirigidos já é tão grande, porque é uma coisa que leva tempo também da parte do diretor. Uhum. Leva tempo, leva calma, leva estudo, leva oração. Mas assim, não desanime, você vai achar. Uhum. Vai encontrar. Pede ao Espírito Santo que ele vai preparar um bom diretor espiritual para você. Ó, fica o chamado já pro pessoal ajudar também, né? A gente precisa de mais padres. Precisamos de mais padres. Então, pessoal que tá pensando, tomem o passo, né? Padre, sensacional. Agora vamos falar então, né? A gente falou dessa parte da infância, vamos falar um pouco de como que foi o seminário de fato. Uhum. Cada seminário também tem uma realidade, Certo, né? sim. Mas conta pra gente como que é a rotina de um seminarista, o que o seminarista estuda lá, e quais são as maiores dificuldades e pontos positivos que tem nesse período de seminário. Quanto tempo dura? Dá um tour assim pra gente. Atualmente na nossa diocese, o processo de formação presbiteral, ele dura quase 10 anos. Vamos somar tudo aí, então. Uhum. Eu comecei em 2011 fazendo os encontros vocacionais no seminário. E fui ordenado padre em 2021. Então, ao todo foram 10 anos. Porque é um ano de discernimento no encontro vocacional. Assim, esse processo de discernimento vocacional, para cada jovem, para cada cabeça, uma sentença. Uhum. Então, às vezes o jovem quer discernir um pouco mais, ele é aprovado, mas fala, não, não é agora. Tem gente que faz 2 anos, faz 3 anos, eu fiz 1 ano. Já estava muito certo do que eu queria, fiz 1 ano. Aí tem o seminário propedêutico. A palavra propedêutico significa introdução. O propedêutico é quando o candidato sai da vida de paróquia dele e ele é inserido na vida de seminário. Ele tem que se adaptar com a rotina dentre as várias áreas da formação. A formação sacerdotal ela tem vários âmbitos. Você tem a dimensão espiritual, você tem a dimensão humano-afetiva, você tem a dimensão intelectual e você tem a dimensão pastoral. Primeira coisa, o candidato sai da paróquia, ele vai ser inserido nisso. Na vida de oração, o ritmo do seminário é muito marcado pela oração das horas, a liturgia das horas, que é a santificação do dia nos seus diversos períodos, com a oração da manhã, as laudes, a oração do meio-dia, a hora média, a oração da tarde, as vésperas e à noite, as completas. Então ele vai ter que se adaptar com o breviário. Aí é bem engraçado nessa época, porque todo mundo se perde dentro da capela. Não, não é essa página, é aquela outra. Não, você tá errado aí. É aquela coisa. Eu entrei com 18 anos e na minha turma nós éramos em 10. Ordenamos em 3 na turma, depois outros 2 ficaram para trás, um já ordenou, outro tá para ordenar diácono agora. Então da minha turma entramos em 10, já estamos em 3 padres, eu, Padre Éder e Padre Rafael, são os meus melhores amigos, junto com o Padre Francisco, que ordenou 1 ano depois, e agora tem o Sullivan, que também está no ano pastoral, tá para ordenar diácono aí, se Deus quiser, no final do ano. Uhum. Mas nós éramos todos muito novos, né? A maior parte, nós éramos todos com entre 18, 20 e 22 anos. Eram poucos que eram já mais velhos. Então, o propedêutico é 1 ano. E aí, além da vida de oração, você tem a introdução à vida acadêmica. Então, tem algumas disciplinas. Porque hoje o propedêutico ele é visto pela Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotales. É o documento que norteia a formação sacerdotal em toda a igreja, publicado pelo dicastério para o clero. Provavelmente vai ter algumas agora mudanças, porque muda o Papa, muda também um pouco a linha eclesiológica. Todos os papas são o rosto de Pedro. Um papa não é igual ao outro, mas todos juntos formam o rosto de São Pedro. É o rosto de São Pedro e o rosto de Jesus Cristo, nosso Senhor, que lhes deu esse poder. Então, provavelmente agora com Leão XIV deve ter alguma mudança, alguma alteração. Falando com alguns padres da formação, eles me partilharam isso.
E aí o propedêutico é visto como um complemento da iniciação à vida cristã. Às vezes o candidato chega com algumas defasagens. Hoje nós temos muitos meninos de conversão recente que precisam amadurecer algumas questões. Então você vai ter aulas de língua portuguesa, porque o padre vai fazer 2 graduações na área de humanas. É imprescindível que o padre seja um homem culto. O padre tem que ser um homem culto, um padre tem que ser um homem de cultura, que tem que saber transitar entre as diversas áreas, ele tem que gostar de literatura, tem que ter um bom vocabulário, um bom português. Dom Hercílio falava, o bom padre tem que saber lidar com uma pessoa muito simples e com uma pessoa de muitos estudos. E tem que saber falar numa linguagem acessível que tanto um PhD quanto uma pessoa muito simples o entenda. Tem que saber dialogar com todo o povo, e o povo de Deus tem também o direito de exigir isso. Né? Homens cultos, mas também com um coração profundamente humano, o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o candidato vai ter aula de língua portuguesa, vai fazer muita redação, tem aula geralmente de alguma língua estrangeira, tem um português, tem um inglês, tem um espanhol, temos uma religiosa mexicana que leciona espanhol. Eu até esse ano lecionava liturgia no seminário, para essa turma inicial. Turma do propedêutico. É a história da igreja, Vaticano II, catecismo da igreja católica, música, são temas muito, muito abrangentes. E além disso, tem que entrar a principal, acho que uma das principais dimensões aí é ter que lidar com gente diferente que você não morava junto, né? Isso aí deve ser difícil. Opa, com certeza, nem me fale. Mas a gente aprende muito, porque a turma viram seus irmãos. Mas quando chega cada um de uma paróquia, cada um de uma... Ah, porque na minha paróquia é assim, na minha paróquia é assado. Ah, na minha paróquia tá certo. Não, mas você faz errado. Coisa de tá começando ali, todo mundo ainda precisando amadurecer, mas a vida do seminário é te inserir na comunidade. Então, o primeiro ano é para isso. Tá. Você vai ter que se inserir na vida de comunidade, no seminário, e claro, e você começa a ser também na paróquia, o padre começa a delegar alguns trabalhos pastorais para formar. Porque além do seminário, que é de segunda a sexta-feira, no final de semana o candidato faz o estágio pastoral, que é de certa forma aprendendo a ser padre com o seu pároco no meio do povo. Então ele vai visitar as casas, ele vai dar formação, ele vai ver como que é a vida do padre. Uma coisa é você ver a vida do padre de fora. Você entrou no seminário, você vai acompanhar a vida do padre internamente. Você vai ver que é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Alguém precisou alguma coisa. Eu tinha um seminarista que me acompanhava na catedral e assim, eu ia celebrar a missa de corpo presente meia-noite, eu levava junto. Nossa. Eu ia pra UTI à noite, eu levava junto. Que era você quer ser padre? Então vamos lá, vamos aprender como que é o ofício de ser padre na prática. O propedêutico dura 1 ano. Tá. Concluído o propedêutico, é feita uma avaliação. Se o candidato... É tudo muito sério. Tem o conselho de formadores, é feita uma avaliação. Se o candidato tem a aptidão necessária, ele é aprovado para o seminário maior. No caso da nossa diocese de Osasco, é o seminário maior São José. São 3 anos. A primeira fase era chamada filosofia. Agora, com a rácio, é chamada de discipulado. Onde o candidato vai amadurecer mais algumas questões. Aí começa uma graduação. Começa a graduação é filosofia. Então, geralmente é uma faculdade. Na minha época era licenciatura plena, hoje é um bacharelado. O senhor fala filosofia, mas você estudava todo tipo de filosofia lá, desde a filosofia patrística, escolástica? Tudo. Tá. Desde os pré-socráticos até os filósofos contemporâneos. Então, tivemos um grande cabedal. Desde os filósofos, desde ainda você tinha Tales de Mileto, você tinha Sócrates, graças a Deus, estudamos muito Aristóteles e Platão. Graças a Deus, eu tive um excelente professor de filosofia clássica, Padre Fernando Sapateiro, da Diocese de Santo André. Foi um excelente professor. Ele lia com a gente na sala de aula Aristóteles em grego. Depois ele ia traduzindo pra gente. A cabeça chega a sair a fumaça, mas foi um excelente professor. Também foi o mesmo que me lecionou escolástica, lendo Santo Tomás de Aquino em latim na sala de aula. Mas também foi um excelente, nossa, assim, sem palavras para falar desse professor. Mas estudamos os padres da igreja, estudamos Santo Agostinho, estudamos Santo Ambrósio, Orígenes, mas lá para frente nós também estudamos Michel Foucault, estudamos Nietzsche, estudamos Sartre, estudamos... meu Deus do céu, eu esqueci o nome dele. Feuerbach. Estudamos Feuerbach, outros teólogos, Kant, todos esses filósofos contemporâneos alemães, tudo. Para saber, você tem que saber passar por tudo isso. Saber passar por tudo isso e dialogar com tudo isso. E aí, ao final da faculdade,
é feita uma monografia, um trabalho de conclusão de curso apresentado para uma banca de professores. Assim, não tem moleza. De manhã é a parte acadêmica, é a graduação. Na parte da tarde é a vida interna do seminário. A limpeza da casa, é os seminaristas que fazem, 2 vezes por semana. A limpeza da casa, claro, a vida de oração, a oração comunitária, geralmente 5h40, 5h45 é a oração das laudes. Toma o café, 6 e pouco sai para a faculdade, faz a faculdade, volta, almoça, atividades internas. Limpeza, oração da tarde, estudo, tem as formações internas da casa, tem a direção espiritual, cada turma tem um padre diretor espiritual que vai lá te acompanhar. Tem também a dimensão humano-afetiva. No nosso seminário, por exemplo, todos os seminaristas passam por processo terapêutico. Todos, cada um com uma psicóloga, para também, porque o Dom Hercílio falava, o bom padre, antes de ser padre, tem que saber ser gente, tem que saber ser um ser humano. Então, assim, e a própria organização dos seminários e institutos do Brasil, religiosos do Brasil, a OSIB, que é o órgão da CNBB ligado à formação do clero diocesano, a OSIB tem insistido muito também nisso, em comunhão com as orientações da Santa Sé, né, que se preocupa também com a questão emocional. Nós temos visto nos últimos tempos um sofrimento psíquico dos presbíteros em muitos lugares, notícias que às vezes deixam a gente um pouco assustados. E aí, por isso, já se preocupa de maneira muito coerente desde o seminário com a formação também humano-afetiva do candidato. Trabalhar questões da sua infância, da sua adolescência, trabalhar questões emocionais, porque quando ele amadurece, um padre curado, ele ajuda também a curar o seu povo. Então eles têm a formação humano-afetiva, tem a questão das terapeutas, tem aulas internas no seminário e a missa diária, claro, né? O ápice do dia é a missa. Terminada a filosofia, é feito um outro escrutínio, uma outra avaliação. Se o candidato for aprovado, ele vai para a teologia, que agora se chama configuração. Então você tem um fundamento da iniciação à vida cristã, que é o propedêutico, discipulado, filosofia. Configuração a Jesus é a teologia. Dom Hercílio falava, na filosofia você se pergunta, quero ser padre? Na teologia já não é mais tempo de perguntar isso. A pergunta, como dizia Dom Hercílio, era, que tipo de padre eu quero ser? Que tipo de sacerdote eu quero ser? Fiel a Jesus Cristo. E aí são 4 anos de bacharelado em teologia na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Mesma coisa, de manhã a faculdade, ao final do dia as atividades internas da casa. E assim, nesses anos todos, segunda a sexta no seminário, faculdade, atividades internas e final de semana na paróquia. De 2 em 2 anos você é transferido para uma paróquia nova. E aí também é um belo desafio. É um baque, né? É outra rotina, outro cotidiano. Entendi, padre. Sobre esse último estágio que o senhor falou da teologia, né? Muita gente hoje se pergunta, como que é a teologia ensinada nos seminários? Eu sei que cada um pode ter uma realidade diferente, né? Mas é mais uma pegada patrística, escolástica, ou tem também essas teologias mais contemporâneas? Nós passamos por todas as áreas. Tá. Na verdade, no final da faculdade, da graduação, sobretudo porque é uma faculdade pontifícia, se exige um exame chamado exame de Universa Teologia, é o terror dos seminaristas, porque sem ele não tem aprovação. E o que se vai verificar nesse exame? Se o candidato sabe passear por todas as áreas da teologia. Então você tem a teologia fundamental, que é a chamada teologia dogmática, você tem a teologia sistemática, você tem história da igreja, você tem teologia moral, você tem a liturgia, a sistemática e a sacramentária, né? Você tem doutrina social da igreja, que é chamada teologia prática. Então, você tem doutrina social, você tem pastoral, são as diversas áreas. A própria questão da escatologia. Então, se estuda desde os fundamentos, Fides queres intellecto, auditus fidei, intellectus fidei. Estudamos desde os padres da igreja os primeiros fundamentos a diversos hereses. Estudamos Orígenes, estudamos Santo Irineu de Leão, estudamos Santo Ambrósio, estudamos Santo Agostinho, estudamos os padres capadócios, Basílio de Cesareia, Gregório de Nissa, Gregório de Nazianzo, a teologia da Trindade, aquela coisa maravilhosa. Minha professora falava com tanto amor da teologia da Trindade, uma religiosa, a irmã Maria Freire, hoje ela é superiora geral das Irmãs do Imaculado Coração de Maria. Doutora pela Gregoriana, mas assim, ela falava a aula dela era um retiro, de tanto amor que ela falava da Santíssima Trindade. E claro, não posso esquecer do fundamento de tudo, a teologia da Sagrada Escritura, né? A teologia bíblica. Eu tive bons professores de Bíblia, desde assim, a gente passa por tudo. Vocês têm hebraico, grego, latim? Hebraico, grego e latim.
Nossa, que coisa. Na filosofia, nós já tivemos... Agora mudou muita coisa, porque na minha época fazia só o latim na filosofia e na teologia você tinha hebraico e grego. Hoje me parece que já tem grego na filosofia. Você já faz o grego e o latim na filosofia e na teologia dá para eliminar. Mas nas duas graduações você vai ter noção das 3 línguas. Não, perfeito. E agora vamos falar da sua vida sacerdotal no sentido de que o senhor foi ordenado, né? Como que é a sua rotina hoje em dia como padre? Eu sei que deve ser um caos, né? Mas na questão de orações, o senhor acorda mais ou menos que horas? Como que funciona, né? Enfim, cita um pouco pra gente como que é a vida de um padre. No seminário, a vida de oração é regrada pelos horários da casa e pela presença constante do formador. Uhum. Terminou o seminário, é você que cuida da sua vida de oração. Tá. Então, o bom padre, se o padre não reza, ele vira um profissional do sagrado e um robô do altar. É justamente a vida de oração, a intimidade com o Senhor, quem vai dar todo o sentido do ministério. Tudo. O cardeal Roberto Sarrat, que é alguém que também me marca muito, o cardeal Sarrat fala a respeito do sacerdócio e da vida. Tem um volume dele chamado Sacerdócio e Vida Ascética, Vida Mística. Uhum. É um volume pequeno, ele dizia, a última luz que o padre vê antes de dormir não pode ser a luz do celular, tem que ser a luz do sacrário ou ainda, se ele não tem capela em casa, uma vela acesa da sua vida de oração. Então, meu dia geralmente começa entre 5h30 e 6 horas. Dias que eu consigo descansar um pouco mais, aí que eu não tenho missa cedo, eu me dou 7 horas, mas assim, é bem raro. Começa sempre com a oração das laudes, a minha oração da manhã. Uhum. A oração da manhã, se eu tenho missa cedo, então já é as laudes e a missa cedo. Se não, tudo vai depender do meu horário, da minha escala da paróquia. Às vezes a missa é cedo, às vezes a missa é meio-dia, ou às vezes a missa é à noite. Mas minhas orações diárias é o breviário, o terço e sempre uma leitura espiritual. Uhum. Entendi. E hoje o senhor, enfim, o senhor faz a missa, etc., celebra a missa, e aí eu sei que muita gente hoje em dia tem dificuldade de achar horários de confissões nas paróquias por aí, né? Santa Generosa, eventualmente eu frequento lá, é uma coisa impressionante, mas eu sei que é fora da curva. Eles atendem hoje cerca de 700 confissões por final de semana, né? Como que funciona hoje numa paróquia normal, numa paróquia do senhor? A pessoa liga lá, marca e se adapta, ou a pessoa chega e já... Eu posso dizer, é muita gente, graças a Deus. Nós temos confissões matutinas das 9 às 11, Uhum. vespertinas das 15 às 17 e aos sábados das 9 às 10h30 da manhã. Então também só não se confessa quem não quer. E nos grandes períodos a gente também aumenta. Tá chegando agora a Semana Santa, nós já aumentamos só os horários de confissão. E é muita gente. Uhum. Às vezes numa sexta-feira à tarde, que é meu horário de confissão, eu atendo quinta e sexta à tarde. Sexta-feira à tarde, principalmente, eu já cheguei a atender 200 pessoas. Nossa. Numa tarde. Você chega, senta 3 horas, eu já cheguei a sair 7h10 do confessionário. Mas a maioria das pessoas sabe que é confissão e que não é direção espiritual, porque às vezes tem esse problema, né? Hoje em dia, sim. Quando eu fui ordenado padre, há 5 anos atrás, vai fazer 5 anos agora em outubro, era um outro contexto. Assim, você percebe que está acelerado demais. Tá mudando demais o contexto. Quando eu fui ordenado padre, era um contexto de igreja, gente, só há 5 anos atrás. Uhum. Hoje você já tem outro contexto. Quando eu fui ordenado padre, eu ainda peguei, porque entre os mais antigos, assim, né, o pessoal foi formado numa outra época de igreja, ainda era aquela cultura de confissão uma vez por ano, por Fica ocasião 2 horas lá. E aí, assim, é um chá. Uma vez uma amiga minha postou no Brava, né? No Instagram, perto do Natal, que ela falou assim, meu Deus do céu, tem gente que não confessa nunca, quando vai no fim do ano, acha que é colocar o bule de chá lá pra conversar com o pai. Então, assim, às vezes, quem não tem muita prática, não sabe confessar. Só que hoje você tem um grande percentual de fiéis que já pegou a prática da confissão. Então, sabe dos 4 Cs. Confissão clara, coesa, concisa e completa. A pessoa chega, ela faz um bom exame de consciência e ela tem clareza. Ela se acusa, o padre aconselha, penitencia. Então, assim, hoje, nas épocas fortes, a gente pega, assim, muita gente que confessa e demora um pouquinho. Não seja essa pessoa, viu? Várias vezes já estive pelas paróquias Brasil afora e a pessoa fica 40 minutos e não vai, a fila não vai. E ela faz os outros da fila pecar, né? Nossa, porque ali eu já tô... Ela faz quem tá na fila pecar. Mas vai também da caridade pastoral e eu sempre aconselho, meu irmão, não venha. Por mais que a igreja pede uma vez ao ano, mas a gente nunca pode ser católico de tabela. Exato. São João da Cruz dizia, a alma que caminha no amor não cansa nem se cansa. Então,
Quanto mais santa uma pessoa é, mais ela vai se abrindo à graça do Espírito Santo e vai se confessando, né? Uhum. E um assunto que a gente tem falado bastante, padre, a gente tem ouvido bastante falar sobre isso por aí, é a questão desse renascimento católico. Tá impressionante, né? Com certeza. Fala um pouco sobre isso. Como que tem sido a sua experiência? Porque foi aquilo que eu falei no último podcast, né? A gente está percebendo pelos números do censo do IBGE, isso não está se configurando nos números que a gente tem até então. Você tem a questão do católico de IBGE, né? Que é a pessoa que vai lá e fala que é católico, mas nunca pisou numa igreja, né? Então, você percebe que tem tido uma desaceleração nessa queda, mas, de fato, diminuiu essa desaceleração. Pelo que eu tenho experienciado nas paróquias que eu vou, nas missas que eu assisto, é assim, final de semana é abarrotado, Graças é a gente Deus. subindo no telhado, é um negócio... Graças a Deus. E como que o senhor tem visto esse movimento? É um dom do Espírito Santo. Tá. O Dom Odilo Pedro Scherer, o cardeal de São Paulo, ele comentou a respeito do último censo do IBGE que saiu com relação às religiões. E o próprio Dom Odilo dizia, existiu uma desaceleração, né, na queda dos católicos e percebe-se também uma coisa, na qualidade dos católicos. Dom Dilo fala isso, uma entrevista excelente que ele deu, se não me engano foi ao jornal O São Paulo, da Arquidiocese de São Paulo, ele comentou tudo isso. E você percebe que os católicos, de fato, de agora, eles têm buscado... Na minha diocese tem uma festa muito famosa chamada Festa de São Sebastião e do Divino Espírito Santo. E aí no hino de São Sebastião, uma festa muito piedosa, os ibiunenses cantam: somos católicos de fibra de Santa Missa e comunhão. Eu tenho percebido isso. Os católicos têm buscado serem de fato católicos de fibra. Você tem um renascimento de pessoas que que redescobriram as fontes da fé. Jovens, muito jovens, apaixonados pela doutrina, apaixonados pela vida dos sacramentos. Quem é que vem buscar a confissão? A maior parte da fila da confissão são pessoas jovens. Pessoas jovens que eu não vou dizer assim, não estão escrupulosas. Têm uma consciência reta. Sabem o que é pecado, sabem aquilo que é errado. Assim, apaixonados pela vida moral da igreja, pelo próprio catecismo, apaixonados por uma vida de caridade. Porque o que o jovem busca? Sentido de vida. É como a samaritana. A samaritana lá em João 4. Ela vai sedenta e o Senhor fala: dá-me de beber. Se você beber da água que eu oferecer, você nunca mais terá sede. Então você tem hoje uma grande geração de novos samaritanos. Pessoas que, tendo uma sede de sentido da vida, têm encontrado no Senhor, na fé católica, nos sacramentos, naquilo que a igreja oferece, a planificação da sua própria sede de felicidade. Isso é muito bonito. E o que o povo quer? O povo quer rezar. Gente, é um movimento, não dá para não falar que não é um movimento do Espírito Santo, você ter milhões de pessoas acordando de madrugada para rezar o rosário. E o rosário é a melhor leitura orante da palavra de Deus. O que é o rosário? Ela é a Bíblia. Você pega os mistérios da salvação, da anunciação do Senhor até a coroação de Maria Santíssima no céu. O que o povo está fazendo? O povo está meditando a palavra de Deus, meditando o Evangelho. O povo quer rezar, o povo quer oração, o povo quer sacramento, o povo quer ouvir falar de vida eterna, o povo quer ouvir falar do céu, o povo quer a doutrina da Igreja Católica. Nada de novo. É um mistério antigo e sempre novo. É o Espírito Santo que vem operando. Eu não tenho dúvida, assim, o Espírito Santo está fazendo, sim, ele é o protagonista da vida da igreja e ele está fazendo uma grande obra. Porque você tem muitos... Eu celebro na catedral, então, assim, lá tem muitos jovens, no centro de Osasco, e coopero na paróquia Nossa Senhora de Lourdes de Alphaville. Eu fico impressionado na Nossa Senhora de Lourdes a quantidade de jovens que lotam as missas. A paróquia tinha 3 horários de missa na matriz no domingo. Hoje você tem 5 horários, porque a igreja não estava dando conta. Então, ao todo no final de semana são 8 horários, se não me falha a memória. E você tem participação maciça de jovens. Jovens que estão formando suas famílias, jovens que estão casando e jovens que estão passando para os seus filhos essa herança. Então nós estamos vendo, sim, um belo de um renascimento. Uma coisa que eu conversei um tempo atrás com um sacerdote e eu acabei falando para ele o seguinte, falei: padre, os jovens não querem mais ouvir dizer dessas concessões, às vezes de um catolicismo aguado, sabe? O jovem quer a doutrina certa. O que é para fazer? É para fazer isso aqui? Beleza, a gente vai fazer isso aqui. Tá tudo bem. Esse aqui é o correto? Então a gente vai fazer isso. Agora, quando começa, não, veja bem, não sei se é assim, aí perde todo mundo. O jovem, ele gosta de clareza, principalmente porque hoje a gente vive numa sociedade
que ela é muito anárquica na questão da hierarquia. Hoje não se tem mais apreço pela família, É pelo um pai. niilismo, É né? um É niilismo. uma ausência completa de valores. Ou um niilismo ou um relativismo. E dá um conforto tão grande quando você sai desse caos e você conversa com o sacerdote, ele te explica, meu filho, é isso aqui. É isso. Nossa, É a clareza. é uma paz de É a coração. Fala assim, clareza. achei. É. Achei. Então, quanto mais concessão, eventualmente, pastoralmente, a igreja faz, eu acho que é pior. O jovem, ele quer clareza. A gente já tem muito caos, a gente já tem muita concessão lá, já não deu certo isso. Então, isso que eu tenho visto dos jovens, é assim, é gente falando com o coração na mão, você fala, eu quero ser santo, Uhum. né? E você vê também o movimento que o Espírito Santo está fazendo dessa santidade juvenil. Bento XVI, não, perdão, Leão XIV, Bento XVI também canonizou os santos jovens, mas Leão XIV, em setembro do ano passado, canonizou Pier Giorgio Frassati e Carlos Acutis. Uhum. 2 exemplos, assim, de santidade atual. Porque o Pier Giorgio vive no século XX, Carlos Acutis morre agora, é o primeiro santo da chamada geração Millennium. Uhum. Morre agora em 2006. O santo de calça jeans, O né? santo de calça jeans, que tinha rede social e que tinha um site para falar sobre milagres eucarísticos, um lugar onde ele chegava e você vê que era um menino de boa condição financeira e nunca se apegou a isso, né? Porque ele tinha um pai com uma boa profissão, nunca se apegou a isso e na escola ninguém nem sabia, né, dessa boa condição financeira dele. Quando a igreja propõe exemplos de santidade juvenil, você olha para os santos e você percebe, olha, o que está no evangelho não é uma fábula, é possível de viver. Por isso eu gosto tanto de citar os santos na homilia. Porque às vezes você fala, você faz a exegese, você explica a palavra, e aí depois com o exemplo dos santos você mostra, isso aqui é possível de ser vivido. Eles foram homens e mulheres como nós somos homens e como existem as mulheres, tiveram os desafios da vida deles, mas o diferencial, temperaram a vida com o tempero da graça de Deus. Souberam se abrir à graça de Deus e testemunhar na sua própria vida a ação do Espírito Santo, colocando na vida as sementes do Evangelho. Então você olha para a vida do santo e você fala, olha lá, é o Evangelho, é o Evangelho. Você olha para a vida do santo e você fala, ele seguiu aquilo que Jesus fez, então eu também posso. Eu olho para o santo como uma grande inspiração. Ele seguiu, ele vai ser meu amigo no céu, ele vai me ajudar e eu vou deixar Deus fazer na minha vida o que fez na vida dele. A vocação universal à santidade, como diz o concílio, né? Como diz o concílio, como João Paulo II tanto pediu. Tem um santo que eu gosto bastante, São José Maria Escrivá. Sim, né? santo do cotidiano. Santo do cotidiano. Ele tem uma biografia dele que chama O Homem de Vila Tevere. Uhum. O primeiro capítulo, eu li o primeiro capítulo e já fui embora. Eu falei, não sei se eu vou ter coração para ler esse livro aqui, né? É basicamente um pintor, né, pintando ele no primeiro capítulo do livro, fazendo um quadro dele. E o pintor, assim, várias sessões não conseguia pintar ele como ele via. E aí, no final do capítulo, o pintor diz assim, eu já sei o que eu não consigo pintar dele. A graça. A graça. É assim, o santo brilha na sua frente. Você olha para ele, você não consegue explicar. É uma presença. É o Cristo que passa, né? E é isso, padre. Eu acho que essa juventude tá aqui assim, mordendo a mesa mesmo. O pessoal quer ser santo mesmo. E eu acho que esse renascimento católico veio para ficar, viu? E nós vamos colher os frutos disso. Amém. Esse Brasil tá precisando disso. Sim, viu? sim. E eu acho que até pra gente encerrar essa parte de vida sacerdotal, padre, tem 2 perguntas que eu gostaria de fazer com o senhor. Eu acho que uma é uma experiência universal, tá? Santo Tomás de Aquino, ele falava muito da questão do problema do mal, né? Você tem o mal moral e o mal físico, né? O mal físico é justamente as catástrofes, as doenças, etc. E o mal moral é justamente a maldade e as consequências dela. E as consequências dela. E esse era um dos argumentos que Santo Tomás de Aquino trata na Suma, que esse argumento é utilizado como uma contra-evidência para a existência de Deus e Santo Tomás de Aquino responde. Né? Mas ele diz que, de fato, esse argumento ele tem um poder porque, de fato, a gente presencia o mal no dia a dia. Né? Como que um católico faz, padre, para manter a fé, a sanidade e a confiança em Deus quando tudo que a gente olha, não é tudo, né? Mas quando a gente olha para o mundo, quando a gente olha eventualmente para pessoas ruins dentro da igreja, ou mesmo para nós mesmos, como que a gente mantém a fidelidade, a firmeza e a clareza de que Cristo está guardando a sua igreja e que as portas do inferno não prevalecerão? Carta aos Hebreus. Mediante o combate que nos é proposto, olhos fixos em Jesus. Sempre com os olhos fixos no Senhor, porque se a gente tira os olhos dele e a gente coloca os olhos só naquilo que está à nossa volta, a gente se pergunta, para onde é que o mundo está indo? Uma das orações que eu acho mais bonitas da liturgia é a confecção do Círio Pascal.
Na grande noite da ressurreição, na noite mais importante da vida do católico, em que nós celebramos a vitória de Cristo sobre todo o mal e sobre toda a morte, a oração de confecção do Círio fala: Cristo ontem e hoje, princípio e fim, alfa e ômega. A ele o tempo e a eternidade, a glória e o poder pelos séculos sem fim. É na mão dele. Na mão dele está o tempo e a eternidade, e é para a mão dele que caminha a história. Nós não podemos nunca perder a esperança de que, apesar dos pesares, apesar de você ver as consequências do mal moral, que é o mau uso da consciência, liberdade e vontade do ser humano, Cristo Jesus tem nas suas mãos a chave e o sentido de toda a história. Nós nunca podemos deixar de pedir ao Senhor que purifique o olhar da nossa fé. Muitas vezes, a nossa tentação é a tentação dos apóstolos. Quando Jesus anunciou a cruz no caminho para Jerusalém, a tentação do descrédito caiu no coração dos apóstolos e o Senhor fez com que eles passassem pela experiência do Tabor. O Senhor tira Pedro, Tiago e João e os leva ao Tabor para que, mediante a oração, eles presenciassem o poder e a glória de Cristo. E depois o Senhor os fez descer de novo para Jerusalém. Nós não podemos nunca deixar de fazer essa experiência do Tabor, porque quando nós rezamos, coisas extraordinárias acontecem. O Senhor nos dá um novo olhar sobre nós mesmos, sobre o mundo, sobre o próximo. Então, diante daquilo que acontece, para que a gente nunca perca a esperança e a fé, elas são alimentadas pela oração. E quando a fé e a esperança são alimentadas, nasce no nosso coração a caridade. Eu estou vendo um monte de coisa ruim, então eu vou fazer a diferença. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. São as virtudes teologais. Então, o grande remédio para isso tudo, a prática das virtudes. Uma alma virtuosa, ter fé que é alimentada na oração. Toda a oração é experiência de Tabor. Você pega tudo que está ao seu redor, você pega tudo que está te assustando e você traz isso na oração e o Senhor nos dá, pela graça sobrenatural, uma nova forma de ver a tudo. Porque você tem duas opções. Ou você olha para tudo com os olhos da carne e você chuta o pau do barraco que você não aguenta, ou você olha com os olhos da fé. E aí você compreende aquilo que falava Santo Agostinho, que aquele que reza, o cristão, ele consegue tirar um bem maior de todo o mal aparente. E ele para de perguntar, mas por quê? Ele pergunta, para quê? O que o Senhor quer? Está acontecendo um monte de coisa, eu não estou entendendo nada. Mas pela luz da fé, eu vou seguindo, eu vou caminhando. Era o evangelho do 4º domingo da Quaresma. A cura do cego de nascença. Depois que o Senhor abre os olhos dele, aquele homem passa a fazer a diferença. Ele passa a se compreender de uma nova forma. Os olhos dele se abrem. Você falava do renascimento católico. Nós temos uma grande geração agora de cegos de nascença que foram curados pelo Senhor e que depois que o Senhor ungiu seus olhos com a unção espiritual, eles estão vendo a si mesmos e ao mundo de uma outra forma. Então, o remédio é esse. Para que a gente, diante do mal aparente que está à nossa volta, nós não percamos a esperança, nós temos que alimentar essa esperança. A esperança e a fé na vida de oração e, através disso, a caridade é lançada no nosso coração. Tá tudo ruim? Reclamar não vai adiantar. Faça a diferença. Seja também sal da terra e luz do mundo. Amém. Bom, a última pergunta acho que o senhor já respondeu, né? Acho que o senhor respondeu casado já, mas que eu ia fazer basicamente aquela questão, né? A gente viu nos últimos anos que tem decaído um pouco o número de sacerdotes e o número de religiosos e religiosas, né? Na sua opinião, claro, a gente não é do dicastério do culto divino e nem nada disso, mas o senhor concorda que talvez uma clareza doutrinal, isso em todas as homilias, né, em todas as missas, isso nos podcasts, isso nos livros, nos documentos, eu acho que a clareza doutrinal é o caminho hoje para a evangelização nesse mundo, para as pessoas reacenderem, de fato, o desejo de participar plenamente da igreja, de se tornarem novamente sacerdotes, freiras e monges, etc. O senhor concorda com isso ou o senhor acha que existe algum outro jeito também da que a gente possa voltar a fomentar essas vocações? A vocação nasce em primeiro lugar do testemunho, né? O padre que vive radicalmente o seu sacerdócio, como eu falava agora há pouco, como sacerdote vítima. Ele vai se entregando com Cristo, presidindo as ações sagradas em nome de Cristo, mas também vai dando a sua vida e você percebe que aquilo vai realizando. Não só apenas um padre, uma religiosa que viva de verdade a sua vocação, de ser esposa de Cristo, de viver bem o seu carisma. O que dá sentido à vida do jovem é oferecer a sua própria vida por uma causa, a causa do Evangelho, oferecer a sua vida a favor de Cristo. Ninguém vai querer dar a vida por uma ideologia. A gente dá a vida pelo Senhor Jesus.
A gente dá a vida para que Cristo continue a agir no mundo através da nossa própria miséria. Nós somos apenas instrumentos miseráveis. São Carlos Borromeu dizia, somos todos miseráveis, mas o Senhor nos concedeu os meios necessários com os quais, se quisermos, podemos lidar com tudo isso e sermos bons instrumentos em sua mão. Então, eu penso que o testemunho é o melhor promotor vocacional. O testemunho de um padre que é feliz na sua vocação, que é realizado, é só flores? Não, não é. Porque assim foi a vida do Senhor. A vida do Senhor teve muitas cruzes. São Paulo da Cruz dizia, jamais vos faltarão cruzes e quanto mais se progride no serviço de Deus, mais aumenta o sofrimento. Porque assim foi a vida de Cristo e assim será a vida dos seus servos. É só cruz? É só sofrimento? Não, mas na cruz e no sofrimento, na oblação e na entrega você é feliz, você se realiza. Quando uma comunidade vê um padre que na oblação, no sofrimento, na entrega, ele é realizado, isso suscita vocações. O que o jovem quer? Um padre que seja padre. Uma freira que seja freira. Por que o Frei Gilson arrasta tantas multidões? Frei Gilson está nas mídias e o Frei Gilson nunca perdeu a identidade sacerdotal. Ele é um frei, um padre que reza, que prega o evangelho. Esses dias eu vi uma entrevista, tem um padre que fez uma tese doutoral sobre a mediatização do ministério sacerdotal. E ele falava de um sacerdote que se assustou. Ele falou assim, olha, eu percebi que meu ministério estava indo para uma direção errada quando as pessoas se aproximavam de mim pedindo uma foto, não uma bênção e nem uma confissão. Então, o que as pessoas querem olhar para o padre? Olhar para o padre e enxergar nele Cristo, a realização. Quando o jovem olha para o padre, olha para a religiosa e enxerga ali realização, essa já é a melhor promoção vocacional. Então, nós queremos padres que sejam padres. Visceralmente, como o cura d'Ars, visceralmente sacerdotes. Freiras religiosas que sejam realizadas e felizes na sua vocação. Essa é a melhor promoção vocacional. A clareza doutrinal, ok, mas uma clareza doutrinal que não seja só no discurso, que ela também seja aplicada à própria vida. Eu não poderia ter descrito melhor. Uhum. Isso é excelente, padre. Bacana, padre. Então, agora, um outro assunto que eu gostaria de tocar é a questão mais da sobrenaturalidade. Eu sei que é algo... Eu sei que é um assunto que... Enfim, o cristianismo, o catolicismo, não depende que você fique vendo milagre 24 horas por dia, certo? Feliz aqueles que creram sem terem visto, certo? Mas que, de fato, Cristo veio, pregou e a palavra dele teve credibilidade porque ele fez os sinais. Uhum. Você teve um padre famoso nos anos 90, que eu não sou muito entusiasta das teses dele, etc., o padre Oscar Quevedo. Ele falava que o milagre é a assinatura de Deus. Uhum. Eu não concordo muito com os pensamentos dele, etc., mas nisso ele acertou. De fato, o milagre ele é a assinatura de Deus. É como se de Deus carimbasse e falasse assim, isso aqui de fato veio de mim. Né? Durante o seu ministério sacerdotal, o senhor teve alguma experiência onde o senhor claramente disse, meu Deus, isso aqui de fato é um milagre? O senhor presenciou ou tem contato com outros padres que tiveram? Eu sei que não é todo mundo que tem, tá? Mas o senhor já chegou a ter alguma experiência de fato sobrenatural? Eu sei que Eucaristia, não estou falando no sentido, né, Eucaristia obviamente sobrenatural, confissão obviamente sobrenatural, mas de fato ver algo assim fora do comum. Eu vou dizer para você, várias vezes. E a gente tem que ter fé. O próprio Evangelho fala que aqueles que têm fé, mediante certos sinais, eles vão ter mais fé ainda. Uhum. Agora, o camarada que não tem fé, nosso Senhor fala assim, até aquele que tem, que acha que tem, será tirado até o pouco que ele tem. Porque quando um camarada não tem fé, o Senhor pode fazer qualquer coisa. Aquilo vai endurecer ainda mais o coração dele. Olha, sem dúvida alguma, primeiro milagre, você falou aqui dos sacramentos, da Eucaristia e tudo mais, mas milagres na confissão. Muitos milagres na confissão. Se as pessoas soubessem o poder de cura e libertação que a confissão tem, com quanto mais dedicação elas buscariam. Eu já vi conversões de uma vida inteira mudarem depois da graça de Deus agindo na absolvição do sacramento da confissão. Agora, milagres com doentes, com enfermos, né? Eu tinha um coroinha meu, eu sou assessor eclesiástico da obra Shalom Osasco, e aí era uma sexta-feira, e até estava na barbearia.
Porque o padre também tem que se cuidar. Tava na barbearia, eu tenho um pouco cabelo, mas... E aí o pai Já tá até parecendo o padre Paulo Ricardo, já. A tonsura natural, né? Mas aí o pai desse coroinha, que foi catequizando lá da catedral, com 10 aninhos, chamado Danilo. O pai me liga falando assim, olha, meu filho tava com uma dor de cabeça muito forte e começou a passar mal. A gente fez a radiografia, fez a tomografia e aí, padre, descobriram um tumor do tamanho de uma laranja no cerebelo dele. Nossa. E assim, padre, cirurgia... Isso era uma sexta-feira. Eu estive com o menino no domingo. Um menino muito piedoso, de missa diária. Eu brincava que ele era um Carlinhos Acutis da catedral. Porque ele, todo dia na missa, meio-dia, ele entrava na escola, 12h30, ele almoçava antes, tomava banho e fazia a mãe levar ele e a irmãzinha pra missa diária, do meio-dia. 10 anos. 10 anos. 10 anos de idade. Fazia a mãe levar Danilo. Danilo. Até levei ele na Nossa Senhora de Luz pra dar um testemunho. E aí descobriram esse tumor, né? E aí no sábado, isso foi numa sexta-feira. E na segunda-feira seria a cirurgia, e aí no sábado ele pedia por 2 coisas: traga o padre e traga Jesus Eucarístico. Nossa. E aí eu fui, levei a unção dos enfermos para ele, levei Jesus Eucarístico, só que existia algo diferente naquele quarto, de uma UTI pediátrica. A luz que aquele menino emanava no leito da UTI não era uma coisa só meramente humana. E até no domingo a gente fui, celebrei a missa, o médico falou pros pais que o prognóstico era muito complicado, que o menino corria risco de vida e que provavelmente ele voltaria da cirurgia vegetando. Nossa. Então assim, nós estávamos... A mãe, depois que eu ungi o menino, eu saí, aí os pais comigo, os pais desabaram, só nós 3, né? E aí a mãe falou assim, padre, eu tô igual a viúva do evangelho, eu tô entregando minha preciosidade. O que Deus quiser de mim, eu tô aberta, tô disposta. E aí ela já tinha perdido gestações, né? Tava lá o filhinho mais velho. E aí todo mundo a rezar. Rezar. Resumidamente, tiram o tumor do menino e o menino, assim, de maneira prodigiosa, não ficou com nenhuma sequela. Máximo a paralisia facial, que já está sendo trabalhada numa fisioterapia, mas o prognóstico que era, ele ficaria vegetando. E não ficou. Graças a Deus. Ainda no dia de São José, estava comigo na missa, feliz da vida, brincando, né? Ele e os outros irmãozinhos na missa, né? Felizes da vida. Fora outras experiências. Você tem experiências grandes de libertação, essas principalmente, né? O sacerdote chega, a gente presencia um lugar às vezes que está contaminado, que está com uma opressão muito grande, e depois da bênção do sacerdote, é impressionante como as coisas andam. Tem meu afilhado estava com câncer na tireoide, tinha acabado de descobrir, a mãe o leva no dia de São Brás, e o médico tinha dito, é um câncer grave, ele não vai falar. Depois que foi feita a raspagem, ele não vai falar. Né? E assim, provavelmente ele vai perder o movimento do lado direito do braço. Né? A mãe o leva, o menino não sabia do diagnóstico, era dia de São Brás. E ela entrou com ele na fila e pediu a bênção da garganta. Eu impus as mãos, dei a bênção de São Brás. A cirurgia foi feita e ele já voltou falando e do efeito da cirurgia ele já queria levantar, já queria correr da cama e se tornou um excelente catequista, usou a oportunidade que Deus lhe deu para colocar os dons a serviço. Então, milagres, isso a gente vê todo dia. Às vezes há males que vêm para o bem, né? Exato. Nossa, padre, que forte testemunho. E do outro lado, o senhor acho que já até começou a comentar um pouco sobre, eventualmente, o senhor dar uma bênção em lugares que estão presenciando algum tipo de infestação demoníaca. Sim. E aí tem alguns, né? Tem a opressão demoníaca, a possessão e a infestação. Exato. Né? E sobre esse tema também tem muito se discutido por aí. E até citei o nome, né? O padre Oscar Quevedo, ele tinha a tal da parapsicologia. Né? E ele não acreditava em possessão demoníaca, que é uma posição meio complicada, porque aparece no evangelho, etc. Né? E esse foi um assunto que eu me alonguei bastante, eu não tô falando que a parapsicologia normalmente é ruim, não tô falando nada disso, mas eu só disse que há grandes evidências que, de fato, isso existe. E tem eu li um livro do padre José Antônio Fortea, Suma Demoníaca, e alguns livros do padre Gabriel Amorte, né, que é um exorcista da diocese de Roma. E aí, a parapsicologia, ela tenta impugnar, né, esses eventos de possessão, falando assim, bom, mas talvez seja o cara tem algum tipo de problema psiquiátrico, etc. Mas ali eles falam dois testemunhos, e um terceiro que foi o padre Ripperger, lá dos Estados Unidos, que é exorcista também, eles presenciam
casos de levitação. Ó, doido não voa. Tá? Então, assim, atribui tudo à questão psiquiátrica. Você ainda até pode discutir um caso ou outro aqui agora, assim, levitação, isso pra mim é fora do comum, né? Então foi isso que eu tenho utilizado de fato para tentar de fato verificar essa tese quando eu estou estudando teologia. Mas o senhor, na prática do dia a dia, o senhor já chegou a ver algum caso onde o senhor falou, não, realmente isso aqui tem uma infestação, isso aqui realmente me parece ser coisa do capeta, essa pessoa realmente está possuída, ou ouviu de alguns outros padres dizendo sobre isso? Sim, de padres muito sérios. Tá. Inclusive, eu sou vigário do vigário-geral da diocese. Uhum. Ele é psicólogo, né, o Monsenhor Claudemir José dos Santos, e às vezes aparece um caso ou outro e sempre se leva para ele. E ao lado dele eu já vi, ele mesmo já partilhou comigo várias situações, até situações graves que acontecem por aí. Não apenas, você está falando de levitação, mas às vezes acontece a materialização, a pessoa está em jejum e ela regurgita um prego, ela regurgita um caco de vidro, ela fala idiomas que ela não... Isso está nos livros, na Suma Demoníaca, isso está contido. Padre Gabriele, uma vez ele foi fazer um exorcismo que um camponês italiano falava um inglês perfeito. Teve um sacerdote da diocese de Padova, Itália, que também foi fazer um exorcismo e o possesso falava náhuatl, que é o dialeto asteca. Nossa! Era o dialeto asteca. Tanto é que quando ele invoca, o demônio sai quando ele invoca Nossa Senhora de Guadalupe, rainha do Tepeyac. E o ódio, né, do demônio se manifesta, fala assim, mas antes dela aparecer, tudo isso aqui era meu. Aí o padre até pergunta, qual é o seu nome? Ele fala, Tonantzin-Coatl-Licui, que era justamente a divindade que se adorava no Tepeyac, que era uma divindade para a qual se oferecia crianças arrancadas do ventre das mães. Por isso que Nossa Senhora de Guadalupe é padroeira dos nascituros, né? Então você percebe, às vezes são vários sinais. Então eu já escutei de padres muito sérios. Logo, uma vez eu vi de um sacerdote amigo uma criança com uma força agressiva excessivamente grande para a idade dela e com uma voz excessivamente masculina, que não era. Então a gente vê, a gente sabe. Esses casos de possessão, eles são mais raros. E assim, a igreja é muito séria, a igreja é muito séria. Para ela falar que é uma possessão demoníaca, tem todo um processo. Uhum. Você tem a medicina, você tem laudos e mais laudos de psiquiatras, de psicólogos, e aí só com algumas evidências sobrenaturais é que vai se saber de verdade se aquilo é ou não é. E pode vir junto com um problema psicológico também, né? Pode Eu vir até junto. acho que foi se eu não me engano, não sei se foi o Padre Fortea que disse isso no livro, que uma coisa não exclui a outra. Exato. Às vezes, assim, a igreja vai até uma parte, cura, e aí depois vai ter uma terapia. Depois vai ser uma terapia que vai curar, uma terapia e a medicação. Uhum. E alguns padres também falam que há vários tipos de sinais preternaturais, né? Então, mudança na temperatura da sala, fedor de enxofre. Aversão profunda às coisas sagradas. Eu peguei um caso uma vez que não era uma possessão, mas certamente existia alguma coisa ali. Uhum. Estávamos numa adoração ao Santíssimo Sacramento, na catedral, e uma pessoa gritou do lado de fora da igreja. E aí falaram assim, padre, tem uma pessoa que não tá legal. Eu falei assim, traz aqui que eu rezo. Pode trazer aqui que eu rezo, porque às vezes acontece. É muito comum de acontecer. Eu falei, traz aqui que eu dou uma bênção, tá tudo certo. E aí depois voltou todo mundo da cor desse papel aqui. Padre, a mulher não tá entrando na igreja. E assim, levavam a porta e ela voltava. Eu falei assim, meu Deus, tem alguma coisa aqui de muito estranho, né? E de fato tinha. Não era uma possessão, mas existia sim uma força maligna porque o ódio pelas coisas sagradas era fora do comum. E aí rezamos orações de libertação, não exorcismo de maneira alguma, porque isso tem que ter autorização solene do bispo, mas rezamos orações de libertação e a pessoa se acalmou. Uhum. Então você tem esses sinais. Às vezes a cruz vira de cabeça para baixo. Meu Isso Deus. os padres falam, né? Os padres exorcistas falam. O padre Gabriele Amor tem um livro Mais Fortes que o Mal. E também o outro, Um Exorcista Conta-nos. Uhum. São volumes excelentes onde ele vai contando, relatando todos esses sinais. Mas geralmente a primeira coisa que se começa é com aversão às coisas sagradas. E eu digo para você, dentre as coisas sagradas que são mais odiadas, a água benta.
A água benta tem um poder fantástico. Uhum. A água benta tem um poder, assim, sobrenatural. De jogar água benta. E o Monsenhor Claudemir partilhou isso também comigo. Ele acompanhou já vários casos no ministério dele. Ele fala, olha, o poder da água benta. Tem um livro da Cultor maravilhoso, só sobre água benta. Vale até a pena adquirir esse livro da Cultor de livros que fala sobre o poder da água benta. Os sinais, o poder que os sacramentais têm. Água benta, o óleo exorcizado, o sal exorcizado, o escapulário, o rosário, enfim, a medalha milagrosa. Todos esses sinais que a igreja recomenda para nossa piedade e devoção não são amuletos, mas carregam a bênção de Deus que é a partir da nossa fé, da abertura para que a proteção de Deus se faça presente também na nossa vida. Eles não são ex opere operato, eles são ex opere operantes. Exato, é diferente do sacramento. É. O sacramento, independentemente da fé da pessoa, a graça vai acontecer. Os efeitos dependem da cooperação. Exato. A graça pressupõe a natureza. O batizado, não é todo mundo que é batizado que vive como um batizado. Tem muito pagão batizado caminhando por aí, né? Não é todo mundo que vai casar, porque isso a gente sempre fala. Você acompanha minhas homilias, você sabe, várias vezes eu falo que tem matrimônios que são teatro, porque o marido e a mulher não fazem a menor ideia do que estão fazendo, e o padre ali, meu Deus do céu, é um palhaço usado por eles. Mas o casamento vai acontecer. Não vai ter efeito, porque quem está recebendo não tem a menor consciência do que está recebendo. O batismo é a mesma coisa. Agora, o sacramental é diferente. O sacramental depende da fé da pessoa, ex opere operandi. Depende da fé de quem recebe para poder usar. Não é um objeto mágico, não é um amuleto, não é um patuá. Ele depende necessariamente da fé de quem está usando. Exatamente. Perfeito, padre. Eu acho que a gente conseguiu passar bastante aí sobre essa questão. E acho que por última pergunta, para encerrar essa questão de possessão demoníaca, etc., quais são as portas, normalmente, que uma pessoa abre na sua vida para permitir algo desse tipo, né? Eu já vi gente falando assim que até por filme, mas eu acho que a pessoa tá também, né, chutando o pau da barraca. Deve ser para algum tipo de prática, algum tipo de ritual, etc. Não sei também, tá? Enfim, pode falar. Eu não tenho tanta especialização assim nessa área, né? A gente lê, a gente se informa, a gente sabe do básico, mas existem sim certas portas que dão acesso e abertura. Geralmente é curiosidade, viu? Cuidado com a curiosidade. Curiosidade é muito perigosa. E assim, a exposição às vezes, a exposição a certas consultas, a exposição a... Me fugiu a palavra agora, meu Deus do céu. Ao ocultismo. Exposição ao ocultismo. Que tem voltado bastante forte, né? Tem. Principalmente na Europa. Eu sempre, às vezes estou mexendo lá nas redes sociais, vem sempre o mesmo artigo de uma revista inglesa falando que the paganism is on the rise. O paganismo está ressuscitando. E aí mostra o pessoal fazendo os rituais, etc. Eu falei, meu Deus do céu, isso. Então, assim, é algo antigo, é o neopaganismo, né? É o neopaganismo, ou seja, tinha o paganismo, aí veio o cristianismo, e agora o pessoal que conheceu o cristianismo está voltando ao paganismo, principalmente na Europa, né? Inclusive, fala um pouco disso, padre, a igreja no mundo moderno, né? O senhor agora vai fazer uma viagem para Roma, e o senhor já foi para Roma alguma vez? Como que foi a sua experiência lá? Como, assim, as missas estão tão cheias quanto aqui? Como que tá a situação, né? Na sede. Olha, eu já estive em Roma 4 vezes, estou indo à quinta agora com a graça de Deus Nossa Senhora. Não apenas, eu não digo não apenas em Roma, mas na Itália como um todo, na Europa como um todo, você tem percebido um esfriamento da fé. E Bento XVI falava de uma sociedade neopagã. Você vê muitos lugares onde a fé se está esfriando. Nós estamos no oásis aqui. Nós estamos no Portugal, a mesma coisa. Quem diria, né? Eu fui para a Jornada Mundial da Juventude de 2023 e fiquei com o meu melhor amigo, o Padre Éder, meu irmão de turma, ele é pároco aqui em Biúna, também na Diocese de Osasco. Nós ficamos fazendo missão na Diocese de Setúbal, numa freguesia chamada Seixal, uma paróquia. E assim, a pessoa que nos acolheu, ficamos muito amigos da família, e ela partilhava com a gente. Ela falou assim, olha, você tem jovens que têm procurado as cúrias diocesanas para solicitar o cancelamento do registro de batismo. Nossa. Dizendo o seguinte, meu pai e minha mãe me batizaram, se a minha consulta não é o que eu quero. Você tem poucos jovens frequentando as missas. Tem uma paroquiana minha que está morando em Leiria, né, próxima a Fátima. Ela falou assim, olha, dá dó. Você vê poucos jovens participando das missas. Claro, você tem dioceses onde você tem bastante jovens? Sim, mas são casos isolados. Não é o caso da maioria das paróquias. Eu tenho paroquianos de Alphaville que foram para a Espanha e disseram assim, olha, pouca gente, muito idoso. Espanha é muita coisa, muito idoso. Na França, você tem dioceses que há muito tempo não ordenam um padre. Seminários que estão escassos.
Por quê? Que deve-se isso, né? O esfriamento. O esfriamento e outra, falta da clareza doutrinal, da vida espiritual, a falta do anúncio da fé às novas gerações. De que maneira? Bento XVI falava muito da chamada nova evangelização. É o anúncio de uma mesma verdade eterna e imutável, mas de uma forma que vá ao encontro das novas gerações. Isso aqui no Brasil está sendo muito bem feito, mas talvez na Europa e em muitos lugares não. Então você tem missas que não são bem participadas. Na Itália eu vi isso. Na Itália eu vi igrejas, santuários lindíssimos, que se fosse aqui estariam lotados, mas santuários lindos, vazios. Nossa. Eu fui participar da missa numa paróquia com 3 pessoas. Aí depois o pároco partilhava comigo. Falou assim, olha, na minha paróquia, eu sou o sacristão, eu preparo a missa, eu sou o secretário paroquial, eu limpo a igreja. Meu Deus do céu. Em alguns lugares você tem enfrentado, sim, uma diminuição da fé e uma queda. Quando todo ano sai o censo do Vaticano, no Anuário Pontifício. E todo ano se registra na Europa, o continente que mais se registra decréscimo de católicos é a Europa. Em compensação, você tem um crescimento grande na América Latina, você tem um crescimento grande na Ásia, na Oceania, sem falar da África. A África é o virou boom. a joia da igreja. Exato, né? é o grande boom E o Brasil também, né? Eu vi um dia um filósofo falando que no passado foram os europeus que evangelizaram os Américas. E agora vai ser o contrário. E agora a gente vai retribuir. Eu também tô achando que vai ser isso. A pessoa que me recebeu na casa dela em Portugal, ela falava assim, gente, põe entre parênteses aqui, mas ela falava assim, se o jeito de evangelizar aqui fosse o que vocês fazem lá, nossas igrejas estavam cheias. O amor que vocês têm, a alegria que vocês têm até em celebrar missa, em atender as confissões, eu atendi muita confissão. E aí os jovens falaram, na JMJ falaram, os jovens falaram assim, padre, eu nunca me confessei assim. Eu nunca tive uma confissão, eu atendi confissão em espanhol, em italiano e em português. E os jovens falaram assim, padre, a gente nunca se confessou desse jeito. Eu falei assim, mas gente, é o jeito da gente confessar no Brasil, é uma coisa, um jeito só. Né? Não, mas falta isso, até porque o padre nunca pode esquecer. Tanto Afonso falava, no confessionário o padre é pai, médico, mestre e juiz. Ele tem 4 tarefas. Ele diagnostica a enfermidade e aplica o remédio certo. Ele é pai porque ele acolhe o pecador que errou. Ele é mestre porque ele tem que aconselhar. E é juiz porque pronuncia uma sentença, sempre de absolvição. Então, sentou no confessionário, acho que quando vai esfriando até a própria a gente falava isso agora há pouco, né? Vai esfriando o sentido sacerdotal. Falta clareza doutrinal, falta amor. Né? Faltou amor, vai matando tudo. São José Maria Escrivá falava que acho que uma das penitências que mais duras de se fazer é quando você sai de um dia cansado de trabalho. Imagina a vida desses padres, né? E coloca um sorriso na cara. Nossa, isso é duro de fazer, viu? O padre que pregou a minha primeira missa, um dos meus grandes amigos, padre Fernando Ribeiro, um dos melhores oradores que eu conheço. Eu brinco que ele é o padre Antônio Vieira dos nossos tempos. Mas na homilia da minha primeira missa, ele falava sobre os 10%. Dom Bosco falava disso e o padre Jonas Abib também falava disso. Ele falava assim, padre Vinícius, quando o senhor chegar no fim de um domingo cansativo, que o senhor celebrou missa, que o senhor batizou, que o senhor abençoou a casa, que o senhor almoçou com o povo, no fim do dia ainda vai chegar alguém pedindo alguma coisa. Deus lhe dará mais 10% de força. E aí, no ano passado, no meu aniversário sacerdotal, eu falei pra ele, ei, padre Fernando, os 10% nunca fizeram tanto sentido. Deus dá. Deus dá. Às vezes chega um domingo cansativo, terminou a última missa. Jesus ressuscitado e os padres indo deitar. A última missa, chega alguém pedindo uma unção. Deus dá os 10% de força, para você ter um sorriso no rosto, uma força no coração e uma esperança para comunicar a quem está enlutado, a quem está ferido, a quem está precisando de graça e consolação. Não só nos domingos, todos os dias. Deus dá. Deus dá graça. Bem forte isso, padre. E, padre, agora para o nosso último bloco aqui, a gente vai falar um pouco sobre as principais dúvidas que as pessoas têm sobre a fé católica. Então, vários temas que eventualmente aparecem por aí já foram infinitamente respondidos, mas o brasileiro gosta de insistir, né? Então, vamos lá, padre. Vamos lá. Qual que é a diferença principal entre veneração e adoração? Como que o senhor responderia isso? A adoração só se dá a Deus. Culto de latria. Eu submeto a minha vida a Ele e eu sei que Ele é o meu Criador, o meu Salvador, o meu Santificador. Somente a Deus nós oferecemos isso. É o primeiro mandamento da lei de Deus. Amarás o Senhor teu Deus, somente a Ele adorarás e somente a Ele prestarás culto.
É o culto de adoração. Eu me ajoelho, eu me submeto. Veneração não é adoração. A veneração é o culto dulia. Para Nossa Senhora, a igreja dá o culto da hiperdulia, ao glorioso São José o culto da protodulia e aos demais santos o culto da dulia. Aquilo que eu falava agora há pouco. Eu olho para a vida dele, eu vejo as virtudes de Jesus na vida daquela pessoa e a abertura dela à graça me dá um sentimento de veneração. Eu a admiro e eu a venero porque eu percebo nela a correspondência à graça de Deus, a abertura aos valores do Evangelho, e eu tenho nessa pessoa um modelo e peço que ela, como está na graça de Deus, pelos méritos que ela adquiriu diante de Cristo, pela sua correspondência à graça, ela interceda por mim. Então tem um abismo muito grande, tem muito católico que chega alguém de outra denominação, vomita meia dúzia de versículos bíblicos mal interpretados e a pessoa cai. Todo mal católico acaba mais hora menos hora caindo nisso. Hoje em dia você tem também um movimento de jovens, que talvez nunca foram católicos de verdade, que acaba migrando para uma ou outra denominação, dizendo assim, porque lá tem seriedade. Então, para lá. Não é lá que lá tem seriedade, é porque você nunca foi um católico sério. É porque você nunca foi um católico convicto. Então aí chega alguém uma pessoa nunca fez uma catequese bem feita, nunca se aprofundou na doutrina, nunca se aprofundou naquilo que é patrimônio, depositum fidei. Chega alguém com a conversinha fiada, meia dúzia de versículos falando, vocês adoram imagens, vocês fazem isso, vocês fazem aquilo, outro. Não é bem assim. Em momento algum, a veneração se confunde com a adoração. Pela própria definição daquilo que é uma coisa e outra, latria e dulia, você percebe que são dois abismos. Uma coisa conduz à outra. Venerar o santo me leva a adorar o Deus 3 vezes santo. Eu olho para o santo e eu percebo nele a santidade que vem de Deus. Nós cantamos isso no Glória, só vós sois o santo. Então só Deus é verdadeiramente santo e fonte de toda a santidade. Exatamente isso. O Deus é fonte de toda a santidade. E ele fala, sejam santos porque meu Pai é santo. Porque meu Pai celeste Ou seja, é santo. O convite à santidade é feito por Deus. É a santidade de Deus, exatamente. Exato. Então você é participante, não uma santidade que emana de você, mas que brota de Deus. Dele. Exatamente. Ele é a beleza, ele é a graça, ele é a santidade. Exatamente. Ele é a verdade. Perfeito. E essa questão até de veneração, né? Veneração dos santos, veneração das imagens, etc. O segundo concílio de Nicéia trata sobre isso, né? Que a honra prestada, eventualmente, a imagem, ela se dirige ao protótipo, Exato. ou seja, aquele que está no céu. Então, quando, por exemplo, você beija a foto da sua mãe que morreu, da sua avó que morreu, você não está ali beijando... Não é o papel que é a pessoa. Você está dirigindo aquela ação àquela pessoa que já está com Deus. Exatamente. Assim é o culto às imagens. A imagem também é um sinal sacramental, é uma representação, porque nós estamos aqui nessa vida e nós carecemos dos sentidos. Teoria helemórfica de Aristóteles. O ser humano conhece quando ele experiencia, pelo tato, pelo olfato, pelo paladar, pela visão. Então, as imagens, pela beleza delas, nos ajudam a contemplar o quê? A beleza de Deus que agiu na vida da pessoa que ali está representada. Por exemplo, nós adoramos a Santa Cruz na Sexta-feira Santa. E aquele sentido, como aquilo preenche o coração dos fiéis. De beijar o santo madeiro, para que aquele sinal sacramental se torne na vida daquelas pessoas uma consciência afetiva do preço que a nossa redenção alcançou. Aquilo que nós beijamos nada mais é do que a maior demonstração de amor que nós vamos receber a vida inteira. O maior eu te amo que cada ser humano recebe foi dito no silêncio da cruz, na Sexta-feira Santa, às 3 horas da tarde. Quando veneramos as imagens de Nossa Senhora Aparecida, meu Deus do céu, aqui no Brasil às vezes já teve uma guerra no passado, até de chutarem uma imagem de Nossa Senhora em rede nacional. Né? Nós não adoramos aquela imagenzinha de 38 centímetros, mas nós veneramos como mãe de Deus, mãe de todos os brasileiros. João Paulo II dizia que em Aparecida, Cristo crucificado deu ao Brasil a sua própria mãe. Porque quando olhamos para aquela imagem, nós recebemos de Jesus, mais uma vez, aquele testamento. Eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí os teus filhos. Brasil, Jesus olhou para o Brasil em Aparecida e disse, olha, eis aí os teus filhos. Beijar a imagem, venerar a imagem, nos remete em primeiro lugar a Deus e depois as pessoas que ali estão representadas e que se abriram também à graça de Deus. Mesmo porque verdadeiramente o culto de adoração é prestado no sacrifício da cruz, na missa. Na missa. É ali o verdadeiro sacrifício de adoração. Aliás, é a primeira finalidade da missa. O Concílio de Trento fala sobre as finalidades. Ela é sacrifício latrêutico, impetratório, propiciatório
purgatório e eucarístico. Então nós estamos ali em primeiro lugar para quê? Para adorar, para prestar um culto de latria. A verdadeira adoração a Deus se dá na hora da Santa Missa. Nada na igreja, nenhuma oração sobrepõe a perfeita glorificação de Deus que é feita na Santa Missa. O resto é veneração. Exato. E eu sempre dou aquele exemplo, né? Imagina que a gente tenha lá a cruz verdadeira de Cristo que foi banhada com o sangue do próprio Deus, né? Quando a gente fala de veneração, a gente está falando que a gente está honrando a memória de Deus que passou... E está representada naquele... Exatamente. Como culto às relíquias. Exato. E que inclusive é bíblico, né? Acho que foi em Atos dos Apóstolos que fala que o pessoal pegava um pedaço da manta de São Paulo, algo do tipo, para curar a doença, etc. Ou seja, não é que São Paulo que estava curando aquelas doenças, era Cristo. Através da intercessão do apóstolo Paulo. Através da intercessão do apóstolo Paulo. Né? Inclusive, até essa segunda questão, né? Nós pedimos a intercessão dos santos, né? E aí sempre responde, os católicos sempre, tá lá em 2 Macabeus. Aí o protestante responde, mas Macabeus não tá na Bíblia. Eu falei, meu amigo, mas tá lá na Bíblia, sim, tá em 2 Macabeus. Onde Judas Macabeus pede a intercessão, pede de fato para orar para aqueles que já morreram, né? Enfim, se o senhor puder explicar um pouco mais sobre isso, como que funciona, né, a veneração que temos aos santos. Eles são modelos, né, mas como que funciona essa intercessão? Eles participam, de fato, né, vamos dizer assim, como que é feito isso? O único mediador entre nós e o Pai é Cristo. Isso certo. Todavia, nós cremos no dogma da comunhão dos santos. Está no Concílio de Nicéia. Exatamente, é um dos últimos artigos do credo. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, é o credo apostólico. Isso também é expresso no credo niceno. Creio na comunhão dos santos. Para crer na comunhão dos santos, temos que ir mais fundo. A verdadeira Igreja de Cristo. São 3 dimensões. Igreja militante, que somos nós aqui, que ainda estamos militando rumo ao céu, lutando contra o pecado, lutando contra a concupiscência. A igreja padecente, que são aqueles fiéis que já estão salvos, todavia estão se purificando para poder entrar na visão da glória, o purgatório, e finalmente a igreja triunfante. A comunhão dos santos nos associa em caridade e intercessão àqueles que já tendo passado pelas agruras dessa vida, já entraram na posse da plena glória. Então nós temos que pedir a intercessão deles, porque o apóstolo Paulo vai falar, 3 coisas são necessárias, a fé, a esperança e a caridade, mas a maior delas é a caridade. Fé e esperança para quem está aqui. Fé, esperança e caridade, né? Mas fé e esperança, quem já entrou na glória, já exercitou essas virtudes aqui na vida. Só que a caridade, ela nunca passa, porque aqueles que já foram, exercem essa caridade como? Pedindo por aqueles que ficaram. Ao mesmo tempo que nós podemos também exercer a caridade não para com a igreja triunfante, mas para com a igreja padecente, rezando pelas almas do purgatório. Comunhão dos santos. Aqueles que estão já na eternidade pedem, oram, intercedem e exercem esse papel de caridade para conosco que aqui ficamos. E nós, para com eles, especialmente aqueles que estão na igreja padecente, podemos dar-lhes o sufrágio para que, entrando na glória de Deus, aquelas almas elas possam também continuar. E isso, Santa Zélia Guerrin, a mãe de Santa Teresinha, ela tinha muita devoção pelas almas do purgatório. Uma alma do purgatório, quando finalmente ela entra na glória, ela é eternamente grata àqueles que ajudaram, ela vai interceder. Então a intercessão dos santos se dá justamente por esse dogma da comunhão dos santos. Igreja militante, padecente e triunfante estão ligadas, e a intercessão, que nada mais é do que o fogo do amor de Deus, a caridade, une essas 3 dimensões. Perfeito. E inclusive, enquanto o senhor estava falando, eu puxei aqui na Bíblia, que é sempre... Os apologistas católicos sempre apresentam esse versículo como vamos dizer assim, uma evidência da intercessão dos santos na Bíblia. Então, o tal do Apocalipse 5:8, né? E quando recebeu os 4 seres vivos e os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada uma harpa e taças de ouro cheias de perfumes, que são as orações dos santos. Ou seja, diante de Deus, eles apresentando as orações, né, do pessoal na terra para Deus. É a leitura do livro do Apocalipse. Exatamente. Né? São João tem a visão da Jerusalém Celeste. Inclusive, uma parte desse livro, um capítulo desse livro, se não me engano, é o 14, não me falha a memória. João tem a visão do céu lotado, e aí pergunta, quem é essa grande multidão? E aí respondem a João, estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro.
né? O céu não é para um grupinho. Uhum. O céu é o espaço aberto, é para todos nós, para todos nós. Todo batizado é um eleito para o céu. Aliás, Santo Agostinho dizia que no batismo nos é dado o selos Domini, o selo do Senhor, que é o Espírito Santo que nos marca para o nosso destino. Nosso destino é a vida. No batismo nós recebemos esse selo e recebemos essa veste. Uhum. A multidão é vista vestindo branco. Essa veste nós recebemos no batismo. Cabe a cada um de nós conservar a pureza dessa veste. E aí João fala lá no Apocalipse, são aqueles que lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. O santo é alguém que se caiu, lavou, alvejou sua veste no sangue do Cordeiro nos sacramentos, levantou, se converteu e seguiu a vida rumo à meta da santidade, que nunca pode desaparecer do nosso coração. Então, tá aí, no Apocalipse de São João, nós temos vários embasamentos bíblicos, né, da comunhão dos santos, da intercessão dos santos e de como é a eternidade. Perfeito. Outro assunto que eventualmente surge bastante, padre, é por que as pessoas devem se confessar com o sacerdote e não diretamente a Deus? Uhum. Pela própria faculdade que o Senhor Jesus concedeu, seja em Mateus 16, ou seja no próprio domingo de Páscoa. O Senhor, em Mateus 16, mediante a confissão de Pedro, lhe diz: Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Quando você chega na Praça de São Pedro, à direita tem uma linda imagem de São Pedro com duas chaves bem grandes assim na mão. E dentro da basílica você tem uma estátua de bronze, até o pé dela está gasto de tanto que os peregrinos beijam. E está São Pedro com uma mão, é o gesto de abençoar, e na outra mão ele carrega as duas chaves. O Senhor concede à sua igreja o poder de ligar e desligar. E aí no domingo de Páscoa, no chamado Pentecoste joanino, o Senhor sopra. Receber é a nova criação. Se lá no Gênesis, o primeiro Adão recebe o Nefesh, a Ruá de Deus, o sopro de Deus na sua garganta, insuflando, Cristo Jesus, depois que começa a nova criação, ele sopra. A primeira criação que o pecado estraga. A nova criação, o pecado já não tem mais vez sobre ela. E Jesus sopra, os apóstolos, recebei o Espírito Santo. Primeiro ato de Jesus depois da ressurreição. A quem recriar tudo. Recebam o Espírito Santo, o Espírito da Santidade. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Quem é que tem o poder de perdoar ou de reter? Aqueles que são consagrados e que detêm a mesma autoridade que Jesus deu aos seus apóstolos. Eu não acordei dizendo que eu era padre. Eu só posso ter poder de perdoar pecados e de celebrar a Eucaristia porque no dia da minha ordenação, a ordem do Senhor dada lá no cenáculo, fazer isto em memória de mim, chegou até mim pela imposição das mãos do meu bispo, sucessor daqueles que primeiro receberam esse mandato. Então assim, por que é só o sacerdote? Porque simplesmente ele goza de uma autoridade que Cristo lhe deu. E inclusive é o bispo é o primeiro detentor disso. Para o padre poder atender confissão, ele tem que ter a faculdade dada pelo bispo. A ordenação lhe dá esse poder, só que todavia precisa da faculdade do bispo, porque o bispo é o primeiro. O primeiro ministro do perdão é o bispo, porque ele goza da autoridade de sucessor dos apóstolos. Então, eu me confesso direto com Deus, não foi o caminho que Jesus deixou. Não foi o caminho que Jesus deixou. Exato. Passa pela mediação da sua igreja, que tem o poder de ligar e desligar, e que recebeu no cenáculo esse poder de absolver ou de reter. O senhor falou agora uma coisa muito interessante, que é a sucessão apostólica. Né? Eu fui um tempo atrás para Portugal e lá na catedral tinha uma parte onde se depositavam os ossos dos bispos que assumiram aquela cátedra, né? Que eu acho que inclusive eles são patriarcas lá. E lá você tem, os restos mortais, você tem uma tabela, vamos dizer assim, você tem uma placa com o nome de cada um daqueles que pertenceram àquela cátedra, chegando no primeiro século. Ou seja, o padre ele tem, no final das contas, pela sucessão apostólica... Uma linhagem. Uma linhagem. O bispo que ordenou o senhor, com certeza a gente pode traçar a linhagem dele até os apóstolos. Eu já tracei. Tracei metade. Geralmente você encontra uma linhagem apostólica. Tem várias linhagens, tem 3 linhagens, se eu não me engano, que são as mais proeminentes nos dias atuais. A gente vai traçando, você pode chegar nos apóstolos, só que você chega geralmente no denominador comum. No caso do meu bispo, puxando, a gente chega lá no início da Renascença no cardeal Scipione Rebiba.
E aí depois dele, na nossa linhagem, você tem papas, tem Clemente XIV, tem um santo, eu esqueci quem é esse santo, mas tem um santo na minha linhagem. Chamei a minha linhagem porque foi através dessa linhagem que chegou o mandato de Jesus em mim. Tem um santo, tem papas, acho que Bento XIII está nessa linhagem também. É muito bonito de perceber. Você, assim, um vai passando para o outro. Se você cavucar mesmo, você chega em um dos 12 apóstolos. Então, assim, ninguém se outorga uma autoridade na igreja. Essa autoridade é dada do alto. Perfeito, padre. E agora, para a gente já caminhar para o encerramento, eu vou fazer mais as 3 últimas perguntas. Certo. Tá bom? Pode fazer. E esse assunto é vastíssimo, mas o senhor pode, enfim, até fazer uma síntese disso. Uhum. Os católicos acreditam que na missa, o pão e o vinho, depois do ato da consagração, se tornam verdadeiramente o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus Cristo. Uhum. Como que se dá isso? Como que se dá isso? Quais são, vamos dizer assim, as bases bíblicas dessa transubstanciação? Primeiro são os verbos que o Senhor usa na última ceia. Jesus, em momento algum, usa um verbo de metáfora, mas ele usa um verbo de transformação. Ele, no momento algum, ele dá a entender, isto simboliza o meu corpo ou isto simboliza o meu sangue. É o verbo ser. Isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Depois tem João 6. O meu corpo é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. E se não comerdes do Filho do Homem, não tereis a vida em vós. É até um discurso que provoca uma grande reviravolta. Porque até João 6 tinham muitas pessoas que estavam entusiasmadas com a presença messiânica de Jesus e julgavam que ele fosse ser um messias político, um guerrilheiro que viria para libertar Israel, restaurar sua glória, colocar os romanos para correr. E aí vai em João 6, Jesus faz o discurso do pão da vida que segue a multiplicação dos pães e dos peixes. E aí é interessante que o discurso do pão da vida termina com muita gente indo embora por causa da Santíssima Eucaristia, porque o discurso de João 6 já é uma antecipação daquilo que viria a ser de fato concretizado na última ceia. João coloca o discurso do pão da vida e por isso na última ceia ele vai fomentar, vai focar mais no lava-pés, porque o discurso eucarístico dele é lá no capítulo 6. Só que o capítulo 6 termina com o evangelista dizendo que muitas pessoas foram embora, até Jesus pergunta para os apóstolos, vocês também querem ir? Se quiser ir, pode ficar à vontade. E aí Pedro responde, a quem iremos, Senhor? Né? Só tu tens palavras de vida eterna. E também a Escritura menciona que a partir daquele momento, Jesus sabia quem o iria trair. A traição de Judas é uma traição eucarística. Ela começa lá atrás, por causa da Eucaristia, por causa do discurso do pão da vida. Tanto é que a traição de Judas, ela se consuma numa comunhão sacrílega. Porque a Escritura até fala que Nosso Senhor passou o pedaço de pão no molho, ofereceu a Judas. É a primeira missa, né? É a Santa Ceia. Jesus oferece um pedaço de pão passado no molho, Judas come, e aí a Escritura fala, Satanás entrou em Judas, naquela hora. Trata-se de uma possessão demoníaca, portanto, naquela hora, né? E aí, assim, além do embasamento bíblico, Santo Tomás depois, lá mais tarde, vai dar na Suma Teológica os embasamentos filosóficos e teológicos, usando categorias aristotélicas. Você tem acidente e você tem essência. O que são os acidentes da Eucaristia? A matéria, o pão e o vinho. Você vê pão, tem sabor de pão, aparência de pão. Você vê o vinho, a aparência do vinho. Todavia, não são os acidentes que definem a essência. Você tem cabelo, mas se você rapa zero, né, seu cabelo, fica igual Padre Vinícius. Fica igual Padre Vinícius. Você continua sendo Lucas. Eu usava óculos, eu não uso mais o óculos, mas porque eu deixei de usar óculos, eu não deixei de ser, na minha essência, Padre Vinícius Soares da Silva. Então não são os acidentes que definem a essência. A essência é aquilo que a coisa mesmo é. E aí na consagração, na missa, ocorre o milagre da transubstanciação. Permanecem os acidentes, muda-se a essência. Você vê os acidentes como eles estão, mas a essência torna-se corpo, sangue, alma e divindade do Senhor. É até o mesmo gesto que o sacerdote faz, ele invoca o Espírito Santo
E a mão do sacerdote sobre o pão e o vinho, elas fazem uma sombra. Isso nos lembra o quê? Lucas 1, 26 a 38. Quando Nossa Senhora concebe, o anjo Gabriel fala: o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E a sombra do Espírito Santo gera em Maria Santíssima justamente o corpo do Senhor. Então, toda a missa, ao mesmo tempo que é encarnação, é Natal, ela é também paixão, morte e ressurreição. A mão do Padre que foi ungida pelo Santo Crisma tem o poder de trazer o Espírito Santo. A sombra do Espírito cobre o pão e o vinho, e o mesmo Espírito que gerou a vida no seio de Maria santifica também aquele pão e o vinho, os pneumatifica. E aí vem Santo Tomás de Aquino dizer: vem a fé por suplemento, os sentidos completar. Tem um milagre grande, levaria um tempo aí para eu contar, mas tem um milagre grande que... Próxima vez que o senhor vier aqui, aí o senhor conta. Eu conto o milagre, eu conto o milagre. Perfeito. Padre, então pra gente encerrar, eu sempre gosto de encerrar com essa pergunta, tá? Indique 3 livros, com exceção do Catecismo e da Bíblia, que te auxiliaram ao longo da sua trajetória espiritual e que o senhor acha que pode recomendar para os ouvintes. Tá. A Fé Explicada, Padre Léo Treze, para quem está começando, a fé Explicada. Depois, Ser ou Não Ser Santo, Padre Antônio Roio Marim. É um outro livro que pode ajudar muito, é uma obra fantástica. E, por fim, eu indicaria A Prática do Amor a Jesus Cristo, Santo Afonso Maria de Ligório. Outro livro pelo qual eu sou apaixonado. E a gente, claro, eu poderia citar um certo Galileu, você falou 3, tá bom, já vai para 4, 5. Pode. Léo Treze, né, a Fé Explicada, Ser ou Não Ser Santo, do Padre Antônio Roio Marim, Prática do Amor a Jesus Cristo, Santo Afonso Maria de Ligório, e os 2 últimos aqui eu encerro. A Vida de Cristo e O Eterno Galileu, de Dom Fulton Sheen. São essas obras eu indico aí vivamente. Aí para você que é católico, está iniciando ou tem curiosidade no catolicismo, o padre aí deu agora uma aula, um belo testemunho e indicou já uma boa literatura, né? Então você tem um trabalhinho aí para fazer. Pessoal, a gente então agora vai encerrar o podcast. Eu te agradeço demais pela sua presença, Padre Vinícius. Realmente essa conversa foi muito esclarecedora, muito profunda. E você que está aqui conosco até agora, por gentileza, curta, compartilhe esse vídeo, toque o sininho, se inscreva. A gente está no início do projeto de podcast e a gente precisa muito do apoio de vocês, tá? Mas eu agradeço, é uma honra estar participando dessas conversas e a gente se vê na próxima edição do Aquinotalks. Fiquem com Deus, um abraço.